Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. São Bernardo, Guarani. 3h31. Olá, muito boa tarde. Estamos chegando com mais uma transmissão do Futebol Globo CBN. Hoje, domingão, 16 de fevereiro de 2025. Dia de muito calor, muito sol aqui na região de Campinas. Daqui a pouquinho, às 4 da tarde, no ABC Paulista, o Guarani tentando se reencontrar com a vitória, tentando retomar a liderança do Grupo B. Encara o São Bernardo que faz ótima campanha no Paulistão também, é o líder do Grupo D. O Bugre encarando então o Bernô no ABC Paulista, e é esse o jogo que você confere aqui conosco na Rádio CBN, jogo válido pela 10ª rodada do Paulistão. Depois dessa, apenas mais 2 rodadas para fechar a fase inicial do Paulistão. Agradecendo a você que nos ouve no 99.1 do seu rádio, também nos acompanha no YouTube, no youtube.com/CBN Campinas e nas demais plataformas digitais. Muito obrigado. Eu sou o Fábio Scheibe, estarei aqui no Central da Bola hoje, domingão de muito futebol pelo Brasil, domingão também que tem tênis, tem brasileiro jogando final de ATP. Você confere todas as informações aqui na Central da CBN, todas as informações aqui conosco. Fique com a gente. Com Nilson Belisário nos comandos técnicos, está no ar o Futebol Globo CBN. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola, Guarani, São Bernardo. 3h33, 4 da tarde, no estádio 1º de Maio, lá no ABC Paulista. O Guarani, então, tentando reencontrar as vitórias nesse Paulistão. Guarani que está muito bem colocado ainda no Grupo B. Uma vitória hoje retoma a liderança do grupo e migra rumo à classificação, à fase final da competição. Daqui a pouquinho, então, São Bernardo e Guarani. Pedindo a sua participação, faça essa transmissão conosco, faça essa jornada conosco, mande sua mensagem aqui pelo WhatsApp no 19991869070. Participe também pelo chat do YouTube, no youtube.com/CBN Campinas. Mande aí seu palpite, mande aí seus detalhes, suas informações também, suas perguntas. Estamos aqui, você vai ter voz aqui na CBN. Sem perder tempo, vamos girar a equipe CBN com as primeiras informações, então, de São Bernardo e Guarani, começando com o Bugre que tenta, então, como eu disse, Adriana Almeida, retomar os caminhos da vitórias. Muito boa tarde, Dri. Boa tarde, Fábio. Pois não? Boa tarde, Fábio. Forte abraço para você e também para os ouvintes CBN. É isso mesmo, o Guarani não vence há 2 rodadas, né? Mas ainda tem uma situação satisfatória para quem luta por uma classificação às quartas de final. Depois da derrota no final de semana para o maior rival, o Bugre no meio da semana empatou com o Novo Horizontino em casa. Então hoje precisa se recuperar se quiser continuar sonhando com a classificação nessa reta final do Campeonato Paulista. O zagueiro Lucas Rafael volta de suspensão e essa é a principal novidade do Bugre, que tem outras novidades também. Aos poucos a gente vai detalhar tudo sobre esse esquema e os 11 escolhidos do técnico Maurício Souza. Valeu, Adriana Almeida. Primeiras informações, então, do Guarani. O Guarani jogando no ABC Paulista, 4 da tarde, contra o São Bernardo. E como vem o Bernô, o São Bernardo, que faz ótima campanha no Paulistão, é líder do Grupo D. Como vem esse time do ABC para encarar o Bugre, Dri? Já somou 19 pontos, né? O Bernô aí, o time do técnico Ricardo Catalá, que tá mostrando muita estabilidade nesse Campeonato Paulista. Vem de uma vitória fora de casa no meio da semana sobre o Noroeste. 19 pontos e a passos largos aí, acredito muito que será o classificado do Grupo D e, inclusive, pensando muito na liderança, no primeiro lugar desse grupo. Novidades do time titular, o Helder volta de suspensão, mas por outro lado, o Augusto está suspenso.
Muito obrigado, Adriano Almeida. 3h36. Eu disse que o Guarani tentaria retomar a liderança do Grupo B, mas me confundi aqui justamente, porque o Bragantino venceu ontem o Noroeste, a Portuguesa empatou com o Corinthians ontem também, os dois chegaram aos 11 pontos, mesmo número de pontos do Guarani, porém o Bugre ainda leva vantagem no critério de desempates, no saldo de gols. O Guarani tá na primeira colocação, mas quer sim se distanciar desses dois adversários na luta pelo primeiro lugar do Grupo B, e é justamente isso que o Guarani vai buscar jogando lá no 1º de maio. Aqui conosco também, na equipe CBN, Carlão de Freitas, que vai comentar a partida. Muito bom, muito boa tarde, Carlão. Guarani, que não vence há 2 rodadas, tem esse jogo fundamental, mas a gente sabe que o adversário é a sensação do campeonato também no interior paulista, podemos dizer assim. Tá fazendo ótima campanha, né, Carlão? Verdade, Fabião. Boa tarde a você, boa tarde, ouvinte CBN, em especial ao torcedor do Guarani. A gente já percebe, com relação ao Bugre, algumas dúvidas, né, por parte do técnico Maurício Souza. As 2 últimas partidas realmente não deixaram o treinador satisfeito. O derby, por tudo que aconteceu, mas o resultado não veio. Contra o Novo Horizontino também, uma atuação apagada. E a gente já percebe muitas mudanças. Eu, sinceramente, eu não gosto quando começa esse troca-troca, quando começa essa indefinição. Mas é o Maurício que comanda essa rapaziada, é o Maurício que está diuturnamente no Brinco de Ouro. No entender dele, esta é a melhor escalação, com o Rafael Bilu de novidade, o João Vitor, o João Marcelo voltando, o próprio Caio Melo, que é um cara que mexe bem ali no meio campo. A gente espera que o Guarani possa reacender, né, depois destas mudanças, após esses tropeços, porque os concorrentes estão chegando, como você disse. Só que pela frente tem o Forte São Bernardo, que uma vitória hoje praticamente sacramenta aí a classificação do Bernô. Parada difícil, parada indigesta, mas é aquele mantra, Fábio Chaib, não é proibido ganhar no 1º de maio. A gente espera que o Guarani possa fazer prevalecer aí este mantra e vencer lá no ABC Paulista. É esse jogo que a gente confere daqui a pouquinho, então, a partir das 4h, São Bernardo e Guarani nesse domingão de muito calor, de muito sol também, principalmente aqui na região de Campinas, neste momento 34 graus aqui no Jardim São Gabriel. Muito calor, como tem sido recorrente nos últimos dias. Ele está aqui mais uma vez conosco também, que vai narrar a partida, trazendo todas as emoções dessa partida pra gente, pra você, ouvinte CBN, esperando que hoje esse Ziriguidum saia, né, Cabela? Porque nos últimos jogos, tudo 0-0. Hoje esperamos Ziriguidum, principalmente se for pro lado do Guarani. Muito boa tarde, Cabela. Você, Fábio Chaib, boa tarde a todos que estão ligados e conectados aqui no futebol da CBN Campinas. É o que a gente aguarda, né? Muito Ziriguidum pelos lados do Guarani. Nessa tarde de domingaço, lá no 1º de maio, 32 graus, sensação térmica de 34, um sol para cada um lá na Grande São Paulo, e a gente espera um grande jogo. Se for amarrado devido ao calor, como foi o primeiro tempo de da Ponte Preta ontem, frente à equipe do Botafogo, vamos ter um primeiro tempo bastante sonolento, muito quente, muito calor e muito seco, e aí a galera, infelizmente, não tem gás suficiente para os 90 minutos, né? É justamente isso que a gente conversava também aqui em off, né? Antes de começar a jornada também, o desempenho é afetado também por esse calor, né? 4h, nesse janeiro, fevereiro também, neste verão brasileiro. A Adriana sofreu na pele ontem também, né, Adri? Você estava no campo também, muito calor ontem no Moisés Zucarelli, e deve acontecer também justamente hoje no 1º de maio, né? É, Fábio, é algo até desumano mesmo, né? A gente viu ontem o clássico no Rio de Janeiro sendo transferido, o Flamengo e Vasco, pro horário das 9h30 da noite, porque 9h45, né? Inicialmente marcado para as 4h30. E ontem era claro, o jogo parou muito, né? Um jogo muito faltoso, mas principalmente no início, os jogadores, quando a bola parava, eles também paravam, dava aquela respirada a mais. Toda hora a gente via a gente jogando copo de água para quem tava correndo. Então é algo realmente complicado para se manter uma excelência no futebol, com calor acima dos 30 graus, acima, às vezes até dos 35, com a sensação térmica, né? É impossível realmente ter um bom futebol, ter um bom desempenho, uma boa postura, as equipes jogando nesse horário, né? Com o sol na cabeça o tempo inteiro, com esse sol forte que está fazendo por todo o Brasil. 3h40, a 10ª rodada, que teve início justamente ontem, né? Com o empate da Ponte Preta, a 10ª rodada do Paulistão, empate da Ponte Preta e o Botafogo 0-0 no Moisés Lucarelli, mais um empate também depois no Pacaembu, Portuguesa 2, Corinthians também 2, e o Bragantino voltou a vencer, bateu o Noroeste por 2-1 ontem no Nabi Abichedi.
Hoje, além de São Bernardo e Guarani, às 4 da tarde, lá em Rio Claro, no Benitão, tem Velo Clube e Inter de Limeira, duelo pela parte de baixo da tabela. Às 6h30, você confere aqui na CBN, logo depois do jogo do Guarani, logo depois de São Bernardo e Guarani, você confere aqui na CBN o Clássico Paulista no Allianz Parque, tem Palmeiras e São Paulo. Mais tarde, na Vila Belmiro, 8h30 da noite, você confere aqui na CBN também, tem Santos e Água Santa, 8h30 da noite na Vila Belmiro, e amanhã, fechando a 10ª rodada, o Clássico da Selva, viu, Cabela? O Clássico da Selva amanhã, lá no Jorge Ismael de Biasi, tem Novo Horizontino, que é o Tigre, contra o Mirassol, que é o Leão. Esse Tigre aí é falso, o Tigre verdadeiro de Americana, 4-0 ontem. Isso é verdade, o Tigre de Americana tem mais tradição, lembrando que esse Novo Horizontino, né, o Grêmio Novo Horizontino, é um clube até recente, né, do futebol brasileiro, futebol nacional também, já que aquele que foi vice-campeão paulista acabou extinto e esse foi... Mas eles pegaram o mascote já do antigo ainda. Sim, né? até as cores, até o símbolo também, né? O primeiro Tigre do estado de São Paulo é o Rio Branco de Americana. Esse é o primeiro Tigre do estado de São Paulo. Exatamente, conhecendo então a cultura, que é a história do futebol paulista, com Carlos Cabela trazendo todo o seu conhecimento. Vamos então à classificação neste momento, depois dos jogos de ontem, já projetando também uma eventual fase final. No grupo A, o Corinthians é o líder, 26 pontos já classificado, o segundo é o próprio Mirassol, tem 16, o Botafogo, que empatou com a Ponte ontem, é o terceiro com 11, a Inter de Limeira, que corre sério risco de rebaixamento, atualmente a Inter é a última colocada na classificação geral, também no seu grupo tem apenas 6 pontos ganhos. No grupo B, mesmo com os resultados de ontem, o Guarani se manteve na liderança com 11 pontos. É verdade que o Bragantino também tem 11 pontos na segunda colocação e a Portuguesa também na terceira colocação com 11 pontos, mas o Guarani, pelos critérios de desempate, permanece na primeira colocação. O Santos é o quarto nesse grupo, hein? 9 pontos ganhos. No grupo C, o São Paulo é o líder, tem 15, Novo Horizontino é o segundo, tem 12, o Noroeste é o terceiro, tem 7, o Água Santa é o quarto, tem apenas 6 pontos ganhos. Já no grupo D, é o grupo mais equilibrado também e mais embolado, podemos dizer assim, além do grupo do Guarani, é verdade, mas o São Bernardo é o líder, tem 19 pontos, a Ponte Preta chegou a 19 pontos também, é a segunda colocada, o Palmeiras é o terceiro, tem 16, e o Velo Clube é o quarto colocado com 6 pontos ganhos. Por todas essas informações, por todos esses dados, até aqui um bastidor daqui da rádio, viu, Carlão? Eu cheguei mais cedo hoje aqui, estava conversando com um amigo aqui pelas redondezas, aqui pelas alamedas do Grupo EP aqui da Rádio CBN também, encontrei um amigo Ponte Pretano, e ele falou meio baixinho assim: eu não vou torcer pro Guarani hoje, mas seria muito legal se o Bugre tirasse ponto do São Bernardo hoje, porque a Ponte está lutando justamente com o São Bernardo por uma colocação aí, né? É o molho da rodada, né, Fábio? É o molho aqui pro futebol campineiro, né? O Guarani joga por ele e pela rival, né? Ele falou bem baixinho. Bem baixinho, né? Fala baixinho porque ninguém pode saber que a gente está aqui. Mas um resultado de vitória para o Guarani seria importante para a Ponte, logicamente. É claro que o Ponte Pretano não vai torcer para o Guarani, mas em termos de Campeonato Paulista, uma vitória do Bugre ajuda demais a Ponte, porque ela permanece na luta aí pela classificação. Eu já até venho dizendo, eu acho, apesar da distância, né? A Ponte igualou, mas o São Bernardo tem mais um jogo a fazer, tem esse jogo ainda. Mas eu acho que o adversário da Ponte realmente é o São Bernardo, porque o Palmeiras é muito forte. Ou a esperança Ponte Pretana hoje é o São Paulo, que é um jogo em que de repente o Palmeiras pode ser surpreendido mesmo jogando no Allianz por se tratar de um clássico. Agora, passando o São Paulo, a tabela pro Palmeiras é muito confortável, mesmo tendo o Mirassol, né? Na última rodada, mas o Palmeiras, se ele precisar buscar a classificação diante do Mirassol, a possibilidade de conseguir, ela é concreta. Então, eu acho que a esperança do torcedor da Ponte é focar no São Bernardo, e o Guarani está no contexto, né? Porque enfrenta o São Bernardo, uma vitória do Bugre ajudaria sim a Ponte Preta a manter viva a chance, não, a chama acesa com relação à classificação. 3h45 é o jogo, então, daqui a pouquinho, São Bernardo de Ricardo Catalá, conhecido dos bugrinos também, líder do grupo D, encarando o Guarani tentando retomar o caminho das vitórias. Ô, Fábio. Pois não, André. E para retomar o caminho das vitórias, né, no destaque eu já disse muitas mudanças, são 6 mudanças no time titular do Maurício Souza. Dá um spoiler então pra gente. Ele mexe em todas as posições, então assim, na lateral direita, né, que no jogo passado jogou o Matheus Sarará, hoje joga o Ian. Na zaga, o Titi é sacado para a volta de suspensão do Lucas Rafael. Lateral esquerda, o Emerson sai e entra o Vinícius Cauê. Aí no meio campo, Anderson Leite da volância sai, vai para o banco, entra o Caio Melo.
Mais pra frente, hoje o Rafael Bilu ganha a vaga que era do Luiz Miguel. E lá na frente, no ataque, o Denis Júnior volta para o banco de reservas para o retorno do João Marcelo. Muitas mudanças em todos os setores. Vamos ver se vai surtir efeito hoje, né? É verdade. Você já comentou sobre isso, Carlão, mas você bate na tecla também durante os nossos programas aqui também, na nossa bancada, sempre nos programas da CBN, que o Paulistão neste ano é totalmente diferente, é atípico, né? Já que começou tão próximo da pré-temporada, quase não tivemos pré-temporada, e justamente o Maurício Souza, que tá chegando também, faz um mês que tá no Guarani, um mês e pouco, usa esse período também. É claro que o torcedor bugrino quer a classificação, mas usa esse período para experimentar, né? Para fazer testes também, pensando justamente para mim, na minha opinião, pro mais importante que é pro Guarani neste ano, né? Que é o acontecimento mais importante, que é a eventual subida da Série C para a Série B. Lembrando que o Guarani reformulou totalmente a equipe, né, Carlão? A prioridade dos campineiros é a Série C, inegavelmente, né? E o Guarani está montando uma base, aposta mais na garotada, né? Não tem tanto aquela mescla de experiência com juventude, se baseia realmente na juventude. Mas eu já não gosto tanto destas mudanças radicais em relação ao último jogo. Tudo bem, o Guarani não apresentou ali um grande futebol, mas enfrentou uma equipe que hoje, convenhamos, está num patamar acima, que é o Novo Horizontino. Tudo bem, empatou em casa. Sim, fica a frustração e a gente tem que respeitar, né? É o direito do torcedor. Mas o Guarani enfrentou um time muito mais arrumado, muito mais ajustado, muito mais confiante na temporada. O jogo pós-derby pro Guarani não deixou de ser traumático por tudo que aconteceu. Agora, muitas mudanças. É claro que já o Maurício vai justificar, que é jogador cansado, até complica pra gente analisar, né? Mas se nada de anormal aconteceu dentro desta escalação, eu acho que são muitas mudanças, mais da metade, né? Pra pegar um time forte também, então né, dá a impressão que Bernardo? aquela coisa... passa a impressão de que ainda não tem na cabeça um time definido. E chegou né? justamente no derby tão convicto da formação. Após aquele bom jogo contra o Água Santa, no derby eu esperava até um Guarani parecido com a formação do Água Santa. Eu fiquei sabendo, através de amigos, de pessoas de dentro da Ponte Preta, que a Ponte treinou para enfrentar o Guarani do Água Santa, da molecada, com os 4 garotos, e ele acabou optando pelo Anderson Leite e abriu mão do João Vitor, né? Do João Vitor, que ficou no banco. E contra o Novo Horizontino também, mais mudanças, a principal delas o João Marcelo no banco. E hoje mais mudanças, até de uma maneira radical. Eu, sinceramente, eu não gosto. Daqui a pouco o Maurício apresenta, após o jogo, as justificativas dele, mas num primeiro momento, sem saber se tem coisa de lesão no meio do caminho, eu não gosto de tantas mudanças assim em relação à última partida. A gente vai ver o resultado dessas escolhas de Maurício Souza daqui a pouquinho, às 4h, então, no ABC Paulista, tem o confronto entre Guarani e São Bernardo. São Bernardo e Guarani, que também vão se enfrentar na Série C do Brasileirão, pensando no futuro, o Guarani enfrentando o São Bernardo. A gente tem imagens já do 1º de maio, parece que vai cair o mundo lá, viu, Cabelá? Olha só como já, muitas nuvens já ali, é tradicional, né? Mas não tem previsão de chuva, tá? Mas pelo menos até as 18 horas não. Tá formando uma nuvem grande ali também. Até as 18 horas não tem previsão de chuva ali na região do 1º de maio, em São Bernardo do Campo. Mas, como ali na Grande São Paulo a gente sabe que tudo muda em meia hora, as coisas podem mudar demais em relação ao clima, então pode acontecer. Vamos destacar também aqui, daqui a pouquinho tem início a final, a tão esperada final no tênis. Você que é amante do tênis também, João Fonseca, o brasileiro, é o mais jovem brasileiro a disputar o título de uma ATP na era aberta. João Fonseca, lá em Buenos Aires, encarando o argentino, dono da casa, Francisco Cerundolo, que derrotou o espanhol Pedro Martínez ontem também. O João Fonseca, então, é a esperança de título do Brasil depois de muito tempo, o brasileiro mais jovem a disputar uma final de ATP. A gente vai estar na torcida aqui, traz todas as informações daqui a pouquinho, então, o brasileiro mirando esse título na ATP em Buenos Aires. E um fato muito triste hoje no futebol brasileiro, no futebol paulista principalmente, amanhecemos com uma notícia muito triste. Hoje pela manhã, o 15 de Jaú iria enfrentar o União Suzano lá no Zezinho Magalhães, lá em Jaú, porém uma fatalidade, um fato muito triste aconteceu. O meia Gabriel Popó, de 26 anos,
acabou morrendo após ter um mal súbito. O jogador, o meia, Gabriel Popó, de 26 anos, ia enfrentar o União Suzano, mas passou mal no alojamento antes da partida, acabou falecendo. A gente lamenta muito, muita força também ao 15 de Jaú, a família do Gabriel Popó, um jogador de 26 anos, então, que tem a carreira interrompida aí por uma fatalidade, um mal súbito. Muita força aí pro pessoal de Jaú e para todo o futebol paulista também. 3h51, um rápido break. Daqui a pouco a Adriana Almeida traz as formações, as escalações na ficha técnica completa do jogo. A gente passa para Carlos Cabela, que vai trazer todas as emoções dessa primeira etapa entre São Bernardo e Guarani. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Olá, eu sou o Fernando Kawasaki, sou chefe de cozinha e empreendedor. Eu tô aqui para falar que a Unimed Campinas está com uma oferta muito especial. 50% de desconto em 2 mensalidades de planos empresariais, incluindo MEI, a partir de 2 vidas. Aproveite a oportunidade e cuide da sua saúde. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Consulte condições. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Guarani, São Bernardo. 3h53, 10ª rodada do Paulistão. Daqui a pouquinho tem São Bernardo e Guarani. E sem perder tempo, vamos então à ficha técnica completa do jogo. Adriana Almeida, o Bugre já está escalado, Adri? Sim, escalado. E o São Bernardo, o Bernô de Catalá? Também já está definido. Então aqui na CBN, a ficha técnica completa do jogo. Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo. É o Bugre do técnico Maurício Souza, que entra em campo hoje com 1, Gabriel Mesquita, 2, Ian, 3, Rafael, 4, Lucas Rafael e meia dúzia, Vinícius Cauê. 5, Natan, 8, Caio Melo, 11, Isaac, 7, Rafael Bilu, 10, João Vitor e 9, João Marcelo. No banco, 12, Emerson Júnior, 13, Caio Dias, 14, Pedro Manuel, 16, Titi, 15, Daniel, 18, Matheus Sarará, 21, Giovani, 22, Vinícius Iuge, 20, Anderson Leite, 17, Luiz Miguel, 23, Raí Nascimento e 19, Denis Júnior. São Bernardo. Pra jogar e crescer, enfrentando o adversário sem nada. O técnico Ricardo Catalá manda o Bernô a campo com 1, Alex Alves, 2, Rodrigo Ferreira, 3, Helder, 13, Matheus Salustiano e 25, Pedro Carrerete. 95, Pará, 31, Lucas Lima, 17, Romisson, 8, Léo Jabá, 9, Rodolfo e 11, Fabrício Daniel. No banco, 12, Júnior Oliveira, 4, Rafael Foster, 5, Cati, 6, Arthur Henrique, 20, Emerson Santos, 21, Hugo Sanches, 22, Léo Duarte, 30, Lucas Rian,
5 Foguinho, 55 Echaporã, 77 Guilherme Queiroz e 87 para Felipe Azevedo. A arbitragem do jogo. Matheus Delgado Candançan é o dono do apito e os seus assistentes são Miguel Caetano Ribeiro da Costa e Leandro Matos Feitosa. No VAR, Márcio Henrique de Góes. Tá aí então, 3h56, Carlão de Freitas. O Guarani em campo tentando então voltar a ser feliz, voltar a vencer, Carlão. Fabião, jogo difícil, jogo complicado, né? Às 4h, a gente até conversava antes da jornada e repercutindo também o empate ontem no Moisés Lucarelli, a temperatura, aliás. Eu não sei, diante do clima hoje, eu acho que jogo às 4h e a gente é meio que defensor, né, destes horários clássicos, dias clássicos, domingo às 4h, mas eu acho que hoje as federações, né, as confederações podem repensar estes jogos aqui no Brasil, né, porque realmente está muito difícil, a qualidade ela fica muito abaixo em virtude aí de 40 graus, né, na cabeça não é fácil não. E o Maurício Souza faz muitas mudanças, Fabião, muitas mudanças. Eu, sinceramente, eu não gosto, né, desse tipo de 6 mudanças em relação ao último jogo, mais da metade. Eu prezo mais pela manutenção, né? Claro que em algumas situações você tem que trocar, mas a manutenção, o entrosamento, eu acho que é mais importante. Mas muitas novidades, né? No sistema defensivo ele abre mão do Sarará como um terceiro zagueiro, um zagueiro pelo lado direito e coloca o Ian Henrique, né? O menino da base, que é lateral direito de ofício. Vem o Vinícius Cauê no lugar do Emerson. O Emerson deve ter sido alguma questão muscular, algum cansaço, até porque ele tem se destacado nas últimas partidas. E vem o Cauê, que até agora, desde o ano passado, não justificou a contratação. O meio-campo eu gosto da entrada do Caio Melo. Acho que o Caio é um cara que tem um bom passe, tem um chute, pelo menos nas partidas que eu trabalhei em que o Caio Melo esteve em campo, principalmente aquela do Morumbi, eu gostei da presença dele. E o Isaac, hoje o Isaac no meio-campo. Pelo menos é isso que aparenta aqui na escalação e é onde eu gosto do Isaac. Não gosto do Isaac atuando pela extrema como jogou na última partida contra o Novo Horizontino, muito fixo ali do lado esquerdo, ele não tem nem velocidade para fazer isso, ao contrário do Isaac no meio campo, em que ele pensa, em que ele organiza, é um cara que chega para marcar gols também, então acho interessante o posicionamento do Isaac no meio. E à frente a novidade, Rafael Bilu, né, jogando pelo lado do campo, o João Marcelo possivelmente como um definidor, né, a real posição do camisa 9 Bugrino, o João Vitor também auxiliando pelos lados, em alguns momentos também trabalhando com o Isaac no setor de criação. Diante de um São Bernardo, Fabião, que a gente pode considerar como favorito até pelo que tem apresentado, né, e o que significa o jogo de hoje pro Bernor. Uma vitória hoje já sacramenta, já encaminha a classificação, mas é um Guarani que, apesar da queda de rendimento nos últimos jogos, ainda é uma equipe confiável, ainda aspira à classificação, e a gente percebe que pelas mudanças até emergenciais, urgentes, né, realizadas pelo técnico Maurício Souza, é um Guarani determinado que vai tentar dificultar as ações para o time do ABC. Valeu, Carlão de Freitas. A gente acha que tá calor aqui também, mas no monitor 7 aqui do nosso estúdio, imagens do Maracanã. Nossa, agora, 39 graus no Rio de Janeiro. Vai ter Fluminense e Nova Iguaçu, imagine só, viu? Cara, frita um ovo no gramado. Frita né? o ovo. Frita um ovo, não é frita possível. o ovo, frita a cabeça, frita tudo, viu, Cabela? 3h59, então eu passo pra você. Carlos Cabela vai trazer as emoções de São Bernardo e Guarani, jogo válido pela 10ª rodada do Paulistão. Guarani tentando se manter na primeira colocação do Grupo B e rumar à fase final de classificação para o Paulistão. É com você, Cabela, boa transmissão. Legal, Fábio Chaib, bola rola daqui a pouquinho, hein? Mais um minutinho, 2 minutinhos, a bola vai rolar no 1º de maio pela 10ª rodada da Série 1 do Campeonato Paulista para São Bernardo e Guarani. Falando do calor, já tivemos hoje pela manhã o atleta com mal súbito, mesmo na concentração do 15 de Jaú, que acabou falecendo hoje pela manhã, né? O Popó, né? Acabou falecendo hoje pela manhã. O detalhe com calor, como está no Rio de Janeiro, você disse, Fábio Chaib, 39 graus, vai esperar alguém ter mal súbito no gramado para mudar o horário do jogo. O calor, cada dia que passa, ele tá mais quente. E todos os órgãos falam, aqui na CBN fala diariamente em relação a esse momento do hidratação, calor. né? Não é hidratação, o problema é o momento que nós estamos vivendo, essas fases
de calor extremo que nós estamos vivendo. E essa semana é uma semana que nós podemos chegar a 50 graus aqui na nossa região, na região de Campinas. Então, vai esperar alguém ter um mal súbito em campo para mudar o horário do jogo? Como está tendo lá no Rio de Janeiro, como está tendo no 1º de maio em São Bernardo, como está tendo em outras praças também, com Tivemos certeza. ontem, né? Lá no Nordeste, que é bastante quente, lá no Rio Grande do Sul. Ontem, inclusive, jogos foram atrasados devido à tempestade que aconteceu no final da tarde lá no Rio Grande do Sul em algumas cidades, e alguns jogos acabaram sendo atrasados o horário do jogo justamente devido à chuva. Mas lá no Rio Grande do Sul tá pior que aqui ainda. Eu vi uma imagem de uma cidade, não me recordo qual é a cidade, que os cones, aqueles cones de interdição de trânsito, que ele é plástico, eles estão derretendo no meio do asfalto. Aí vai esperar ter um atleta passar mal ou até mesmo falecer no gramado para mudar o horário. Porque não bota a mão na consciência e fala, mas espera aí, é a televisão. Desculpa. Dane-se a televisão. Tem que pensar em quem está em campo. Quem promove o espetáculo não é a televisão, são os atletas que estão lá dentro do gramado. São os atletas que estão jogando, dando a vida deles pro jogo. Então tem que ter alguma mudança urgentemente. Urgentemente tem que ter uma mudança em relação a isso, porque, olha, vou contar pra você, é quente demais pra correr. Ontem nós tivemos no Moisés Lucarelli, e o calor que estava no Moisés Lucarelli ontem era desumano colocar o atleta pra correr naquela lua que estava ontem. A Adriana Almeida, parada na sombra, que ela tentou se proteger o tempo todo. Lá no Moisés Lucarelli já não estava aguentando, imagina correndo no meio do gramado com sol, que ontem a sensação térmica na cabine era de 34 graus, no gramado devia ser uns 40 pelo menos. Né? Com certeza. Com certeza, é muito difícil e é difícil até para você raciocinar numa condição normal, assim, com tanto calor. Apita o árbitro! Bola tá rolando aqui no futebol da CBN Campinas. São Bernardo, Guarani. Trabalha o Guarani nos primeiros toques da bola deste primeiro tempo no sistema defensivo. Chega ali para fazer o toque por baixo da TAM, toca na bola, joga para fora, arremesso manual para a equipe do São Bernardo ali pela esquerda. O Pará já vai se ajeitando para fazer a cobrança com as mãos. O 95 da equipe do Bernô. Bernô todo de amarelo nas camisas, as meias listradas em preto e amarelo e o calção preto com detalhe em amarelo. Guarani, camisas e meias verdes, o tradicional uniforme e calções brancos. O programa em campo no 1º de maio. Toca a bola, a equipe do Bernô vem pro campo de ataque, o Pará já bota na frente lá pro Rodolfo. Correu, protegeu, girou, tocou na bola, vai saindo Mesquita para fazer a defesa, botar ordem na casa do Guarani. O Rodolfo ali conseguiu fazer o toque ali ao redor da zaga que estava perto da marcação, mas ficou procurando a bola ali, parece que era o Lucas Rafael, Adriano Almeida. É ele mesmo, ele que fechava por ali, aí o Rodolfo tentou um toque mais longo para tirá-lo da marcação. O Gabriel Mesquita foi esperto, pegou a bola e já repôs a favor do Bugre. Passamos o primeiro minuto de bola rolando, toca a bola a equipe do Bugre no campo defensivo. Rafael com ela já faz a abertura lá pela esquerda, trabalha por ali com a chegada do Vinícius Cauê, devolve no Rafael. Domina a bola, Rodolfo encosta, Vinícius Cauê já recebe novamente lá pela direita, adianta a marcação a equipe do São Bernardo. O Cauê despacha a bola para o campo de ataque, lançamento é feito pela direita, passa por todo mundo, inclusive pelo Rafael Bilu, bola para fora, arremesso manual para a equipe do São Bernardo ali no sistema defensivo. Pois não, Fábio Scheibe. Já tem gol na rodada, viu, Cabela? Gol do Velo Clube contra a Inter de Limeira, 4 minutos do primeira etapa. O Velo Clube com esse gol sai da zona de rebaixamento, tá empurrando cada vez mais a Inter de Limeira para o descenso. Pois é, a Inter que não tem nenhuma vitória na Série A1 do Campeonato Paulista este ano, hein? Nenhuma vitória. Toca a bola a equipe do Bugre da recuperação aqui pela direita, vem com a bola dominada o Ian. Dá um tapa mais atrás, começa de novo com o Rafael. Rafael recebe lá do lado esquerdo, tem o Vinícius Cauê aberto, é ele quem faz o domínio lá do lado esquerdo. Domina, recua para começar de novo com Mesquita e vai puxando a marcação do Bernô ali para cima da grande área. O Gabriel Mesquita despacha para o campo de ataque, lançamento foi feito lá no ataque. Tava fora do gol o Alex Alves ali, ele corre pra dentro da área pra fazer a defesa ali, mas teve o torcedor do São Bernardo que assustou, viu, Adriana? O Alex Alves tem essa característica de jogar bem adiantado, né? Ainda mais quando o São Bernardo tá no ataque. Olha a roubada do Bugre. Vem Bugre mais uma vez, mas não consegue fazer o domínio aqui pela direita, o João Vitor. Bola volta lá com o Alex Alves, sai trabalhando lá pela direita. Por ali quem chega para fazer o domínio é o Helder. Já domina, gira o corpo, busca alguém, faz o toque do lado, a bola volta com ele, dá um tapa nela, sai jogando ali pela intermediária com o Robinson. Já domina na perna direita, ele passa para o campo de ataque. Lá na frente o Léo Jabá domina, coloca no gramado, encara a marcação. Chamou para dançar, puxou na perna canhota, bateu cruzado, vai pintar o gol do Verdão. Mesquita!
Defesaça do goleiro do Bugre. Primeiro milagre do jogo. Bola rasteirinha, batida pro gol. Ele fez uma defesaça. Mandou para escanteio que favorece a equipe do São Bernardo, Adriana. A jogada começou aqui pelo lado esquerdo. O avanço do camisa 8 do Léo Jabá, que aí cruza e vê o Fabrício Daniel livre do lado direito entrando na grande área. E aí o Fabrício Daniel chuta, rasteiro. Gabriel Mesquita, um grande milagre com os pés, coloca para escanteio, o primeiro escanteio do jogo a favor do São Bernardo. Do jeito que terminou contra o Novo Horizontino, começou contra o Bernô. Mesquita fazendo milagre. Primeiro escanteio do jogo, vem bola para a grande área. É lá pela direita. Pintou levantamento, primeiro pau. Zaga do Bugre, estava lá para fazer o corte. Dá o bico na bola, joga pro outro lado, a bola não chega a sair. Fica mais uma vez com ela. Lá pelo lado direito, trabalhando o Rodrigo Ferreira, carregando a bola. Devolve, começa de novo no sistema defensivo, lá com o Helder. Tenta o lançamento, o Rodolfo não consegue o domínio. O Bugrão já recupera a bola, mas sai jogando errado. Carlão de Freitas, que defesaça do Mesquita, importantíssimo. São só com 4 minutos, Carlão. E um milagre, né? Olha o Guarani. Olha a bola errada do São Bernardo. Sobra de bola, ali com o Bilu. Bota na frente, lançamento muito forte. Nas mãos do Alex Alves, pode completar, Carlão. Um milagre com 2 minutos, né? Precisa ter atenção ao posicionamento equivocado da defesa do Guarani, né? Aqui pelo lado direito com o Ian Henrique, e o Léo Jabá se aproveitou, se posicionou às costas do lateral bugrino, fez o cruzamento quase que o Fabrício marca, graças ao Gabriel. Então ajustar essa marcação alta na saída de bola do São Bernardo é interessante. O Guarani já roubou uma bola aqui com o João Vitor e que permaneça assim, claro, com os cuidados defensivos. 4 minutos e 40, 0-0 no placar do jogo. Sai jogando a equipe do Bernô lá pela direita com o Rodrigo Ferreira. Ele faz de domínio, devolve com o Helder, zagueirão, que vai tocando a bola ali pelo lado direito defensivo da equipe do Bernô. Salustiano recebe, domina Salustiano, conhecido do torcedor bugrino. Trabalha mais uma vez a equipe do Bernô lá pela direita. Lançamento foi feito, renta lateral do campo, evita a saída, volta ali pelo meio. Robinson toca na bola, chega a zaga do Guarani para fazer a cobertura. Quem chegava lá para fazer a cobertura era o Cauê, Vinícius Cauê, recua com o Mesquita, dá um becão na bola, joga pro campo de ataque, já responde. Lá no sistema defensivo, a equipe do Bernô vai trabalhando a bola mais uma vez, o Bugre na recuperação ali pela intermediária defensiva. Domina, toca a bola, volta ali no sistema defensivo com o zagueirão que é o Lucas Rafael, abre pela direita. Na direita tem o Ian, domina, encosta a marcação do Jabá para cima dele, recua. Lá atrás com o Gabriel Mesquita para começar tudo de novo. A equipe do Guarani no sistema defensivo. 5 minutos e 40. Eu acho que o jogo hoje vai ser um jogo de muitas emoções, com a bola rolando no 1º de maio. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 5 minutos e bola rolando, primeiro tempo de jogo, 1º de maio. Placar CBN tá assim, ó. São Bernardo 0. Guarani. Também 0 para o Bugrão, Chaibe. Central da Bola. Pelo Campeonato Carioca Estadual do Rio de Janeiro, o Fluminense faz 1-0 para cima do Nova Iguaçu, gol de Cano. Já pelo Campeonato Mineiro, semifinal, empate por enquanto entre Cruzeiro e América Mineiro, 0-0 no Mineirão. Futebol Globo CBN. Toca a bola pelo lado esquerdo, sai jogando o Léo Jabá. Tenta a finta, zaga do Guarani faz o corte, o Natan bota pra fora, arremesso manual, mas houve o desvio ainda. Do Jabá, o arremesso manual que favorece a equipe do Burgo. Carlão, tanto o Guarani como o São Bernardo estão errando muito passe na saída de bola, né? Saída de bola, porque eles insistem nessa saída de bola tocada, né? Em algum momento ela é eficiente, em outros momentos não. Então o Guarani já percebeu que o São Bernardo está com essa dificuldade, já faz uma marcação mais forte na saída de bola e o Guarani já roubou em 2 oportunidades. Então é permanecer assim, forçar o erro do São Bernardo para ter a vantagem na ação ofensiva. Vamos chegando a 7 minutos de bola rolando deste primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo. Lá pela esquerda sai trabalhando Vinícius Calbê, toca do lado curtinho para chegada. Lá do lado esquerdo quem tá valendo, o Isaac toca na bola, joga no campo de ataque, tenta a armação de jogada na descida do Guarani, mas a zaga do São Bernardo já faz o corte. Bota a bola na defensiva do Guarani, mais uma vez trabalha a saída com o Lucas Rafael, lado direito quem recebe. Ali chegava com tranquilidade o Ian, lançamento muito forte, vai lá nas mãos do Alex Alves, que não tem problema nenhum em fazer a defesa ali, viu, Adriano Almeida? E já repôs a bola, o Alex Alves que gosta bastante também de jogar com os pés, mas eu vejo o São Bernardo aí um pouco instável para essa saída de bola. E agora, por exemplo, o Guarani tomou, vai ter um lateral bem pertinho ali do ataque a seu favor.
Salustiano tentou sair jogando ali, como a gente já sabe como é, toca na bola, vai direto para fora, arremesso manual para a equipe do Bugre. Arremesso já cobrado pela equipe do Guarani. Trabalha no sistema defensivo com o Rafael, mais atrás com o Lucas. Rafael escapa da marcação do Rodolfo, faz a ligação com o Natan, dá um tapa na bola com o Ian. Na direita ele quem recebe, passa o Bilu, aqui renta a lateral do campo, ele toca a bola ali pela meia, trabalhando ali com o João Vitor, foi pra tabelinha, voltou com o Natan, marcação apertada para cima dele, recua com o Lucas Rafael no ciclo central do campo, lá pelo lado esquerdo. Quem chegou, recebeu, dominou para sair jogando ali. No Guarani vai trabalhando ali o Caio Melo, devolve pela meia, trabalha, João Vitor, deu um tapa na bola, pela direita, Rafael Bilu, recebeu, dominou, puxou pra perna da canhota, preparou, bateu fora do gol. Eu acho que ele imaginou um lançamento pra alguém que entrava atrás da zaga ali, viu, Adriano Almeida? Ai, não sei, Cabela, eu tive a impressão que ele tentou chutar pro gol, mas o que me chamou a atenção foi a boa troca de passes. Da linha do meio-campo para frente, o Guarani conseguiu se organizar e encontrar os jogadores para que essa bola fosse chegando de pé em pé até perto do gol, até o Bilu, que fez uma finta, e aí na hora de chutar, chutou para fora. O São Bernardo é quem avança agora. Vem com o Rodolfo, faz a finta ali para cima do Rafael, chega a zaga do Guarani, Lucas Rafael faz o corte, trabalha lá pela esquerda com o Vinícius Cauês, bota no campo de ataque, chega João Vitor lá pelo lado esquerdo para fazer o domínio, toca no João Marcelo, tenta a finta bonita, escapa bem da marcação, carrega a bola à frente da grande área, bola enfiada na área, Bilu preparou, bateu, defesaça do goleiro, Isaac tenta de primeira, bate na zaga, volta a bola, Guarani vai trocando passe ali à frente da grande área, chega a zaga para fazer o corte do São Bernardo, bola para fora, mas já subiu a bandeira, marcando o impedimento no ataque do Guarani, Adriano Almeida. Depois, quando essa bola reboteou, depois da tentativa do Rafael Bilu, os jogadores do Guarani ficaram em posição irregular, mas chama atenção, o segundo bom ataque em poucos minutos. Começou com o João Marcelo dando um drible da vaca e depois ele dá um passe no facão, né? Como os treinadores gostam de dizer, pro Rafael Bilu, que entra em velocidade sozinho, chuta na saída do Alex Alves, que agora é quem precisa fazer um milagre para salvar o gol do Bernô. É a vez do Bernô vir pro campo de ataque, lançamento é feito lá pelo lado direito. Para chegada lá na direita do Rodrigo Ferreira, só acompanha lá na esquerda o Vinícius Cauê, bola para fora, arremesso manual já cobrado pelo Guarani. Guarani troca passe bem, como disse Adriano Almeida, quando tem oportunidade à frente da grande área, né, Carlão? Interessante o lado direito, essa dobra do João Vitor, né, fazendo ali uma retaguarda no meio campo, mas dialogando bem com o Bilu, que é o jogador mais avançado por esse setor. O Ian Henrique um pouco mais precavido aqui, como um lateral, mas bem defensivo, mas o João Vitor e o Bilu trocando boas ideias, né, futebolísticas, e o Bilu já fez 2 finalizações. Começa bem o camisa 7 do Bugre. 0-0 o placar do jogo. Trabalha Guarani na saída de bola ali com o Natan pela intermediária defensiva, devolve lá do lado esquerdo com o Cauê. Ele domina, é o Lucas Rafael por ali, agora sim o Vinícius Cauê para fazer o domínio pertinho da lateral do campo, tenta o toque lá na frente, lado esquerdo era com o Isaac. A bola acabou saindo, arremesso manual que favorece a equipe do Guarani lá pelo lado esquerdo. Tem mensagem aí, Fábio Scheibe? Tem muita mensagem já por aqui. O Cabelo, o Devanir Bissoli tá no YouTube, assim como Emerson Santana, Rogério Pauletti. O professor Daniel, sempre mandando mensagem lá do Mato Grosso. Hoje ele tá com o amigo Luiz em Água de Lindóia, curtindo a transmissão da CBN. Um abraço também pro amigo Nivaldo, da região do Ouro Verde. Fala que o Bugrama ganha por 2-1 hoje, com muita dificuldade. Tá ele e a esposa Agnes lá curtindo a sua transmissão, viu, Cabelá? Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 11 minutos passados deste primeiro tempo de jogo. 10ª rodada, Série 1, Campeonato Paulista. Placar da CBN tá assim, ó. São Bernardo. 0 pro Bernô. Guarani. Também 0 para o Bugrão, Fábio Scheibe. Central da Bola. O Velo Clube vai bater no Internacional de Limeira por 1-0. Daqui a pouco, às 6:30 da noite, no Allianz Parque, em São Paulo, tem um clássico entre Palmeiras e São Paulo. E às 8:30, na Vila Belmiro, o Santos recebe o Água Santa. É o Futebol Globo CBN dando show de bola, tarde de domingão. Guarani, Bernô joga no 1º de maio. Você acompanha tudo aqui no futebol da CBN Campinas e pode interagir com a gente, tá? O 991869070 é o nosso WhatsApp. Também no chat do YouTube, onde você está acompanhando, pode mandar o recado, pode mandar mensagem, pode interagir conosco. Trabalha a equipe do Guarani defensivamente aqui pela direita, adiantou demais a bola ali o Ian, quase que perde, Rodolfo apertou ali pra cima dele, conseguiu fazer o toque. Lucas Rafael faz o domínio lá do lado esquerdo, já domina, bota lá pra sair jogando, mais uma vez, lado esquerdo, quem trabalha é o Cauê, devolve com o Lucas Rafael, mais atrás tem o Rafael para fazer o domínio, Rodolfo aperta, ele dá um tapa na bola, joga pro João Vitor, em cima da linha divisória do campo, ele gira o corpo, faz abertura com o Bilu, aqui pela direita tem marcação do Pará, o último toque do Pará, o arremesso é manual pro Guarani, não, o último toque do Bilu, arremesso manual pro Bernô, não,
O Bernô foi lá e cobrou, né? O Pará deu uma de migué lá, foi rapidamente, mas o arremesso é pro Guarani, viu, Adriana? É, pro Guarani. Eu vi isso também. Agora o Ian ali esperando a bola. E você, quando fala em Pará, esse Pará, o torcedor do Guarani conhece bem. Vestiu a camisa do Bugre, lateral esquerdo, em uma série C sofrida, que conquistou o acesso lá em 2016. Então, esse é o Pará hoje no São Bernardo. Agora, Carlão, e os dois laterais do Guarani, hein? Tanto o Ian como o Cauê. Não tô sentindo muita firmeza dos laterais até agora. Eu estava com esse pensamento. Se pelo lado direito já houve boas tramas, né? Principalmente a parte ofensiva com o João Vitor e com o Bilu, o Ian vai dando conta do recado, né? Ali ora como um lateral, ora até funcionando como um zagueiro pela direita. Mas o lado esquerdo ele existe, né, Cabelo? O Cauê não fez uma ultrapassagem nenhuma jogada, o próprio Isaac também, que cai por aquele setor. Não houve ainda uma boa jogada pelo setor esquerdo, né? E o Emerson, que é um dos destaques do Guarani, não está jogando. Olha o Bugre. Olha, Bugrão, lançamento feito, Bilu na cara do gol, sai o goleiro. Alex Alves, nos pés do Rafael Bilu para fazer a defesa, Adriano Almeida. É mais uma bola em profundidade aí pro Rafael Bilu tentar a conclusão. Agora um pouquinho mais de força, mas eu tô achando que uma hora essa bola vai encaixar, viu, Cabelar? É a segunda vez que tem essa bola enfiada entre os zagueiros ali, né, Carlão? É, o lado direito do Guarani. Opa! Batida de longe, mas lá o Alex Alves tá lá para fazer a defesa. O lado direito do Guarani começou muito bem, né? O João Vitor com o Rafael Bilu movimentando ali, dando sufoco na zaga do São Bernardo. Agora o lado esquerdo, como nós estávamos cobrando, né? O Isaac com o Cauê ainda não tiveram ali alguma possibilidade de gol. Mas gosto do Guarani. A postura ofensiva do Guarani até aqui é interessante. Você falava do Emerson, Carlão, né? O lado esquerdo, lateral esquerdo que vinha sendo titular. O Emerson, hoje, de acordo com a assessoria de imprensa do Guarani, está com um desconforto muscular e por isso não foi relacionado para a partida. 0-0, placar do jogo. Bernô toca na bola, Salustiano ali pelo círculo central do gramado, já faz o passe pela intermediária, vem trabalhando ali pelo meio Lucas Lima. Ele tenta a finta, perde a bola, comete falta, jogo parado, é falta para a equipe do Guarani ali pela intermediária defensiva em cima do Natan. Vai se levantando ali, porque na dividida acabou sobrando um pisão ali no pé do Natan. E olha que pisão, dói uma barbaridade, viu, Adriana? Ah, dói, né? Ele ainda tá mancando um pouco, mas acho que foi só a pancada. Daqui a pouquinho o Natan, que é um dos pendurados do Bugre hoje. Toque CBN marcando, nós vamos girando tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 15 minutos e meio de bola rolando, primeiro tempo de jogo. 10ª rodada da fase de classificação da Série 1 do Campeonato Paulista e o placar da CBN tá assim, ó. São Bernardo 0. Guarani. Também 0, Fábio Scheibe. Central da bola. No tênis tem bola já rolando no ATP de Buenos Aires na final entre o brasileiro João Fonseca e o argentino Francisco Cerundolo. Tá 1-1 no momento, o primeiro set, viu, Cabelar? Futebol Globo CBN. Boa sorte pro João Fonseca, hein? Boa sorte pra ele. Final da ATP, pra chegar em final da ATP, e chegou bem pra caramba, né, Carlão, João Fonseca? Cara, né? Será que 18 anos, né? Meu É que a Deus, gente rapaz. sempre fica na esperança. Estamos tão carentes, né? De bons tenistas. De ídolos. De ídolos, né? A gente sempre pensa no Guga, né? Será que vai virar? O início maravilhoso, promissor do garoto João Fonseca. 16 minutos e 20, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, planos PJ com 50% de desconto em 2 mensalidades. Contrate agora. A bola foi pra dentro do gol, mas não tá valendo nada daquilo, o auxiliar tá dando impedimento, deve ter consulta do VAR, mas a bola foi lá pra dentro do gol. Todo mundo parou, viu, Adriana? Foi uma saída de bola do São Bernardo, ali pelo lado esquerdo do ataque do Guarani. Nossa. E aí o jogador do Guarani conseguiu de cabeça interceptar o lançamento do Alex Alves. E aí essa bola foi parar no João Marcelo, que estava à frente, era o último homem. Realmente não tinha ninguém do São Bernardo na frente dele e por isso o impedimento foi anotado. Se tivesse alguém do São Bernardo por ali, era gol do Guarani, hein? Tem um São Bernardo na lateral esquerda ali, mas a distância era muito grande, né? E agora o GPS ali do Helder
Acho que tá esquentando muito o carro. Tirou o GPS. Quer saber de GPS não, viu, Carlão? Não quer saber, não. Se não ficar registrado que não correu, vai dar um BO danado nessa semana. Mas podia ser um ar-condicionado aquilo, né? Era bem melhor do que ser um GPS, né? Ô, Cabelo, a gente não pode esquecer, eu chamei a atenção do João Fonseca no masculino, no feminino. A gente tem a Bia Haddad, que, pelo amor de Deus. Tá voando no tênis também. Quem tá voando vem parar, vem pra cima, Bernô no ataque, pintou o cruzamento, teve desvio, Mesquita. O Pará já olhava o Rodolfo chegando lá pela direita, teve desvio na zaga do Guarani no meio do caminho, ela sobra com o Gabriel Mesquita que bota a ordem na casa do Bugrão, Adriana. Escapou com velocidade e liberdade agora o Pará pelo lado esquerdo, né? E aí conseguiu erguer a cabeça e ver o Rodolfo entrando pelo meio. No meio do caminho, o Ian colocou o pé na bola e aí essa bola ficou mais tranquila pro Gabriel Mesquita, que já repôs, mas sem qualidade nenhuma. Devolveu a bola pro Bernô, só que lá no sistema defensivo, 18 minutos deste primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo. Arremesso manual ali pro Pará, repor a bola em jogo pro Bernô, aqui pelo lado esquerdo defensivo da equipe do Bernô. Ele começa tudo de novo lá no sistema com o Pedro Carreretti, recua com o Alex Alves, perto da direita, dá um tapa na bola, joga pro campo de ataque, vai chegando o Bernô ali pelo intermediário, agora ele vai se defendendo mais uma vez, chega por baixo para fazer o corte, o Caio Melo devolve lá no Mesquita para começar de novo no sistema defensivo do Bugre. Rafael domina, Rodolfo encosta, faz o toque com o Caio Melo, devolve no campo de ataque, lançamento foi feito ali pelo meio, o Carreretti faz o domínio, gira o corpo, devolve com o Salustiano, ajeita na perna direita, encontra o Helder aberto lá pelo outro lado, lado direito, tenta o toque, vem o Isaac pra cima dele, bate a carteira, o Isaac fica com a bola dominada, encara a marcação, bota na frente o lançamento, era lá pro João Marcelo, o Salustiano bota o corpo à frente, recua com o Alex Alves, faz a finta pra cima do João Marcelo, sai jogando a equipe do São Bernardo. Agora, Carlão, o que a gente fica admirado, São Bernardo todo ano no Campeonato Paulista faz boas campanhas, esse ano é diferente. Sim. É a segunda melhor campanha do Paulistão. Sim, é um clube estruturado, né, Cabelo? É um clube que a cada ano vem se fortalecendo, principalmente no estadual, né, no Campeonato Paulista. A Série C está precisando chegar um pouco mais. Agora, o cartão de visita a cada temporada do São Bernardo é muito interessante. Olha o Guarani brigando pela bola ali com o Caio Melo ali pelo meio, perto da bola. O Jabá fica com ela, já faz a abertura lá pela direita, chegada do Rodrigo Ferreira. Ele domina a bola, perto direita, toca nela, faz a abertura lá na linha de fundo. Chegou por ali, o Jabá pintou o cruzamento, teve desvio no meio do caminho. Desvio da zaga do Guarani, providencial, bola pra fora, arremesso manual, lado esquerdo. Vai chegando o São Bernardo pra cima do Guarani, vai se ajeitando ali a equipe do Bernô. O Guarani defensivamente vai se fechando todo ali. Carreretti já domina, coloca no gramado, tem marcação pra cima dele. A marcação apertada do Bilu, rouba a bola, vem Bugrão, tem 3 contra 2, demorou pra fazer o passe, vem Bilu pelo meio, pede falta, o árbitro nota. É falta que favorece a equipe do Guarani, mas demorou uma eternidade para fazer o toque, Adriana. Tinha que ter soltado essa bola, né, Cabela? O Isaac entrava muito perto dele, daria para tocar na velocidade pro camisa 11 do Guarani. Ele pegou em velocidade e preferiu a falta. Claramente ele chamou a falta do jogador do São Bernardo, que fez. Vamos ver a bola parada do Bugre agora. Pois é, se tivesse um exímio cobrador de falta no time, né, Carlão? Vamos cavar a falta, né? Mas será tá tão raro isso, não no Guarani só, né? Em todo futebol brasileiro, Neto, Djalminha, Zenon, será que não dá, não? Pois é, rapaz, pois é. E só confirmando, Romisson, 17 do São Bernardo, levou cartão amarelo por essa falta no Rafael Bilu. Esse Romisson é aquele mesmo que passou pelo Guarani? É o ele próprio? mesmo. É. No Guarani não foi muito bem não, né? No Guarani teve um amigo da imprensa ali que ele ajoelhou, né? Quando o Romisson saiu. Fez uma festa grande, o Washington Melo. O Washington Melo também é uma figuraça. É falta que favorece a equipe do Guarani ali pela meia direita. Tá preocupado Alex Alves, é falta para o Bugrão. 3 jogadores da barragem humana do Bernô. O Candançan tá ali organizando tudo. Virou mania agora os árbitros também com uniforme cor-de-rosa, né? Toda a arbitragem, camisas e meias cor-de-rosa da arbitragem. É falta para o Bugrão. Vai se ajeitando ali para fazer a cobrança. O Caio Melo tá na bola ali para fazer a batida. Chuta de perna direita. Chuta bem. Vai pra bola. Tá preocupado Alex Alves. Autoriza o árbitro. Caio Melo na bola, perna direita. Foi pra bola, preparou, bateu na trave!
Bola subiu, desceu, tá no meio da grande área. Chega a zaga pra fazer o quarto e briga por ela, Bilu. Foi prensado ali, a bola subiu, desceu, tá na área ainda. Vai chegando o Pará, chega pra fazer a proteção ali mais uma vez. O Bilu domina na perna da canhota, busca alguém pro passe. O passe era pro João Vitor. Chega Rodolfo pra fazer o corte. Bolaça no travessão. Quase gol do Guarani, Adriana. Que chutaço, né? No travessão, no lado esquerdo ali da defesa do Alex Alves. O goleirão do Bernô que já tinha ido nessa bola. Se ela vai um pouquinho mais pra baixo, ela entra, mas não, explodiu no travessão, subiu demais e bola na trave, não altera o placar, né? Se mantém o Guarani no campo de ataque pela direita, entrou na grande área, sai o goleiro. Pra fazer a defesa, o Alex Alves numa bela cobrança, o Carlão avisou, bate bem na bola, foi bem, Carlão. Ele deu o recado, Cabela, no jogo contra o São Paulo, no Morumbi. Ele atuou bem, deu belos passes, chutando de longa distância. Agora descobrimos aí, não é nenhum Neto, nenhum Djalminha, mas bate bem na bola, isso é incontestável. Pode cavar falta ali de novo, tá? Retira tudo que eu disse, né, Carlão? Não vamos queimar a linha de novo, pode cavar falta. Ele chuta bem. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 23 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo. Campeonato Paulista, placar da CBN tá assim, ó. São Bernardo 0. Guarani também 0, vem Bernô, ajeita a bola lá pelo lado direito, Fabrício Daniel, rola a bola, reta lateral do campo, Rodrigo, vai chegando o Rodrigo com ela, ajeita a bola, aperta a canhota, encarou a marcação, puxou do lado, preparou a batida, explodiu na zaga do Guarani. 0-0, São Bernardo e Guarani, Fábio Scheibe. No campeonato inglês. Central da bola. No campeonato inglês da Premier League, o Liverpool, mais líder do que nunca, venceu o Wolverhampton por 2-1. Tottenham bateu o Manchester United por 1-0. Isso lá na Inglaterra, viu, Cabelá? Futebol Globo CBN. Trabalha a bola mais uma vez o São Bernardo ali pela intermediária, toca na bola, fez o passe o Robinson, devolve pelo círculo central do gramado para a chegada ali do Lucas Lima, foi puxado pela camisa, recebe falta, o jogo tá parado, é falta. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Mais uma vez o Bernô vem para o campo de ataque, mais uma vez pela esquerda com Pará. Ele faz a finta, puxa pela diagonal, vem pelo círculo central do gramado, toca na bola. O Robinson botou lá na frente, lançamento é feito do Fabrício Daniel na ponta direita, vem bola para grande área, chega por baixo para fazer o corte, Rafael. Bota pra fora, escanteio que favorece o Bernô, é lá pela direita, Adriana. O Rodolfo fechava por ali, né? Tava bem pertinho do Rafael para completar essa bola pro gol. Rafael foi esperto, se jogou em cima da bola, meteu pra escanteio, é mais um escanteio pelo lado direito do ataque do São Bernardo. Segundo escanteio no jogo, segundo pra equipe do São Bernardo, é lá pela direita, vem bola pra grande área, tá todo mundo ali no miolo da grande área. Todo mundo esperando o cruzamento lá do Fabrício Daniel que vem pra bola. Vai se ajeitando lá pra fazer a batida, não tem muita pressa, tá calor pra caramba, 34 graus. É a sensação térmica lá em São Bernardo no campo, com certeza lá no gramado deve ser bem maior, né, gente? Dentro do gramado deve ser bem maior a sensação térmica. Escanteio é pro São Bernardo, vem lá da direita, Fabrício Daniel de perto da canhota para fazer a batida. Tá todo mundo no meio da área, autoriza o árbitro, levantamento feito pelo meio, sai o Mesquita, sobrou com Pará, preparou, bateu para fora do gol. O Mesquita ficou caído, Pará enfiou o pé na bola, pegou mal, subiu pra sorte do Guarani, só linha de fundo, Adriana. O Gabriel Mesquita saiu mal, né? Ele espalmou essa bola e foi parar lá na marca do pênalti. E aí na sobra o Pará foi tentar, então, aproveitar esse gol vazio. E aí, pra sorte do Guarani, o chute de perna esquerda do Pará subiu demais, foi todo torto. E agora quem tá caído ali é o Rafael, zagueiro do Guarani, com muitas dores. Vai precisar de atendimento médico no gramado. E ele bota a mão na panturrilha. Olha, a lesão na panturrilha, ela é mais séria do que no posterior, viu? Na panturrilha, às vezes, fica meses fora, viu, Carlão? Pode ter sido uma pancada, né? Pancada, você passa aquela aguinha milagrosa lá e se embora. Agora, se foi lesão muscular, é complicado. Mas deve ter um jeito, uma torção, tá com jeito de ter sido ali uma torção ou uma pancada, não tá com cara de muscular, não. Menos mal, né? Menos mal. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 26 passados, primeiro tempo de jogo, 10ª rodada, Série 1, Campeonato Paulista 2025, placar da CBN tá assim, ó. São Bernardo 0. Guarani também 0, Fábio Scheibe.
Central da Bola. Pelo Paulistão segue o Velo Clube 1, Internacional de Limeira 0 lá em Rio Claro. Mais tarde, às 6h30, aqui na CBN, você confere o clássico paulista entre Palmeiras e São Paulo. Oscar Ulisses dá o recado pra você. E logo após o clássico tem Santos em campo. Na Vila Belmiro, o Santos recebe o Água Santa, narração de Hugo Lago, também aqui na CBN. Muito futebol nesse domingão, viu, Cabela? Futebol Globo CBN. Parada para refrigerar o radiador ali, todo mundo tomando água na beirada do campo ali, o Fábio Chaib quer pedir passagem ali, que a galera tá mandando recado aí, Fabião. Muita gente mandando recado, participando, a gente pede, os ouvintes mandam mensagem pra gente por aqui. O Robson Vitoriano tá mandando boa transmissão, tá lá em Leme, em São Paulo. Carlos Bento Finesse tá mandando mensagem pra gente aqui também. O Anderson Antunes tá falando, tô gostando do Bugrão, ele tá lá em Amparo. O Edson Graça tá no Guanabara. Vamos, Bugre. E um abraço especial aqui pro nosso amigo também, o Zé Molina, que nos brindou com esse bolinho de chuva aqui, viu, Cabela? Ele e toda a equipe lá do Massa Pura estão curtindo a transmissão. O Zé Molina, que é palmeirense, tá ansioso já pro clássico daqui a pouco, às 6h30 da noite no Allianz Parque. Muito bem, continuam ali os jogadores tomando aquela aguinha para dar aquela refrescada, aquela refrigerada. O tempo tá correndo, 27 minutos e 50. Carlão, e o jogo até aqui, Carlão? Gosto da postura do Guarani. Ofensivamente as coisas estão funcionando, principalmente pelo lado direito. O posicionamento do João Vitor junto com o Bilu é um posicionamento interessante e já rendeu algum fruto, né? O lado esquerdo precisa um pouco mais. A marcação tem dado certo, até porque o São Bernardo não joga muito por esse setor, né? Agora precisa ofensivamente melhorar. Defensivamente também muito equilibrado, a não ser aquela chance, né, concreta do Fabrício Daniel. No mais, o Guarani conseguiu resistir, o famoso soube sofrer, mas gosto da postura do Guarani até aqui, muito equilibrada. 0-0, o placar do jogo no 1º de maio. Guarani e São Bernardo, você acompanhando aqui no futebol da CBN Campinas. 991869070 é o nosso WhatsApp, e no chat no YouTube você também pode mandar aquele recado bem bacana, aquele recado bem legal para você que está nos acompanhando pelo YouTube. Recomeça a partida no 1º de maio. Mesquita dá um bico na bola, joga pro campo de ataque, vem Bugrão, já desce, carrega, vem com o Isaac, protege a bola, a marcação vai para cima dele, ele dá um tapa nela pela direita, quem recebe é o Ian para fazer o domínio, chega a marcação, apertou, voltou, começa de novo com Lucas e Lucas Rafael. Faz a abertura lá pelo lado esquerdo. Vinícius Cauê. Bola passou por ele, foi para fora, arremesso manual para a equipe do São Bernardo no sistema defensivo. Já passamos de 29 minutos deste primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo. Trabalha Salustiano, na bola recuada começa com Alex Alves, o goleiro do São Bernardo. Perna direita, joga do lado, curtinho, sai trabalhando, sai jogando ali com o Pedro Carrerete, devolve no goleiro, sai o goleiro dá um tapa na bola, joga pro campo de ataque, no meio do caminho, quem vinha ali de cabeça para escorar, botar para fora, mais uma vez era o Vinícius Cauê, a bola foi para fora, arremesso manual pro São Bernardo. Vamos chegando a 30 minutos deste primeiro tempo, um sol para cada um no 1º de maio, tá calor pra caramba. Mas os jogadores hoje, Adriano Almeida, estão correndo mais do que correram ontem, Ponte Preta e Botafogo, hein? O jogo não tá tão parado, truncado, né? Acho que também pela característica das duas equipes, né? Mas o calor é igual, ou até pior, viu, Cabela? Trabalha mais uma vez Robinson, bota no campo de ataque ali com o Jabá, lado esquerdo, pintou cruzamento, passa à frente do goleiro, não tinha ninguém ali para dar um totozinho na bola, mas já não estava valendo nada. O senhor Leandro Matos Feitosa anotou impedimento na chegada ali do Léo Jabá pelo lado esquerdo, viu, Adriana? Um impedimento bem difícil, né? Que talvez se o gol sai, precisava analisar pelo VAR, mas aí depois que o Léo Jabá cruzou, só tinha o Rodolfo fechando na pequena área, ele passou pela bola, e aí ela ficou mais tranquila para o Guarani conseguir repor. Carlão de Freitas, Matheus Salustiano deixou saudade pro torcedor do Guarani, Carlão? Não. Carlão mudou de nome. Eu tô respondendo também por ele. Cara, a gente não pode. Falta de comprometimento jamais do Matheus, né? Uma liderança interessante dentro do vestiário, mas realmente chegou já com a embarcação afundando, né? Ficou complicado. Robinson deixou saudade do Guarani? Não deixou saudade. Pará deixou saudade do Guarani? Também não deixou saudades. Tem mais? Catalá, desculpa até o cabelo, tô intrometendo aqui. O Catalá eu esperava mais dele no Guarani, mas também não teve uma passagem alvissareira. Muito bem.
Vamos girar mais uma vez, tempo, vem Guarani, lançamento feito no campo de ataque, era pro João Marcelo, antes dele, pra fazer o recuo, Helder de cabeça ali, recua com Alex Alves, girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Já passamos de 31 minutos de bola rolando deste primeiro tempo de jogo. O placar da CBN nessa 10ª rodada tá assim, ó. São Bernardo 0 para o Bernô. Guarani 0 para o Bugrão, Fábio Scheibe. Central da Bola. No tênis, na final do ATP de Buenos Aires, segue Cerundolo e João Fonseca empatando 3-3 no primeiro set. Detalhe, tem muita torcida brasileira que tá fazendo muito barulho e dando uma força pro jovem brasileiro que pode conquistar o troféu com apenas 18 anos lá no ATP de Buenos Aires, viu, Cabelão? Fábio Scheibe tá acompanhando o João Fonseca, trazendo toda a informação para você que está acompanhando aqui o futebol da CBN Campinas. Alex Alves na reposição de bola, 32 minutos, não tem muita pressa, ali ao lado dele tem o Helder, ele joga curtinho com o Helder, já dá um tapa na bola lá na lateral direita com o Rodrigo Ferreira, vem buscar o jogo, bota pelo meio, vai chegando ali Lucas Lima, aperta a bola, recupera a equipe do Bugre, lançamento pra área, sobe Salustiano, para fazer o corte e jogar para fora, escanteio, primeiro do jogo para a equipe do Guarani, Adriana. Essa bola cruzada procurava o João Marcelo, né? O centroavante de referência do Guarani. Matheus Salustiano apareceu na frente, não quis saber de brincadeira, com a cabeça colocou para o escanteio pelo lado esquerdo. Caio Melo, ele, quem bate bem na bola é quem vai cobrar o escanteio. Vai se ajeitando lá o Caio Melo, sem muita pressa para fazer a cobrança, é o terceiro escanteio no jogo, primeiro para a equipe do Guarani. Caio Melo mostra lá os dedos para cima lá para todo mundo saber onde vai ser a jogada. Tá todo mundo lá no meio da área. É bom momento para o Bugrão, aumenta o volume, torcedor do Guarani. Vem bola para a grande área, escanteio para o Bugrão, 33 minutos deste primeiro tempo. Autoriza o árbitro Caio Melo na batida, faz o levantamento fechado, primeiro pau, desvio de cabeça. Passa por todo mundo, vai saindo do outro lado em arremesso manual para o Guarani, viu, Adriana? Essa bola foi tirada pela zaga agora, novamente do São Bernardo, não saiu em escanteio, saiu em um lateral pertinho da linha de fundo. Já tá por ali para fazer a cobrança o Ian, busca alguém pro passe, de bola volta com o Ian, faz o domínio, recua, João Vitor, não tapa na bola de primeira ali pela intermediária, olha o Rafael, toca com o Lucas, Rafael zagueirão, Natan vem pela intermediária, já dá um tapa na bola lá do lado esquerdo, lá do outro lado com Vinícius Cauê, ele bota a velocidade, joga curtinho com Isaac, perto da lateral do campo, encara a marcação do Fabrício Daniel, devolve no Vinícius Cauê, que encontra o Natan pela meia esquerda, vai trabalhando a bola, a equipe do Guarani da bola recuada, começa de novo com o Rafael, toca na bola pela direita, na direita quem tá por ali para fazer o passe, para sair jogando é o Ian, faz a finta bonita, escapa da marcação no primeiro lance, no segundo, ele tenta a finta novamente, cai no gramado, pede falta, o árbitro olha, diz que não foi nada, Robinson fica com ela, já faz a ligação com o Léo Jabá, do lado esquerdo, encara o marcador, dois chegam pra cima dele, inclusive o João Vitor recuperou, veio ali na captura, encosta o Rafael, tem mais uma vez o Léo Jabá, joga nas pernas do Rafael, bola pra fora, só escanteio pro Berdô e o técnico do Guarani reclama uma barbaridade, uma falta em cima do Vinícius Cauê, viu, Adriana? Do Ian, isso. eu não vi falta não, eu achei falta de malandragem ali do Ian, ficar segurando essa bola, tendo a marcação de dois jogadores do São Bernardo, podia ter tocado no momento em que o Guarani estava avançando pro ataque, e aí agora ele não deu o escanteio, ele deu o tiro de meta a favor do Guarani, menos mal, porque eu achei que poderia ser uma jogada de armar um contra-ataque gigantesco pro São Bernardo e ia perder aquela bola ali. Eu achei que foi escanteio, achei que a bola tocou no Rafael ali e saiu pela linha de fundo, mas o Guarani já se deu bem, já tá no ataque de novo, lá pela esquerda com Isaac, carregou linha de fundo, pintou cruzamento, batida primeira de Bilu, pega o goleiro. No meio do gol, Alex Alves faz a defesa, Bilu pegou fraquinho na bola, Adriana. Tentou de primeira, né? E era o mais correto a se fazer ali, ele estava dentro da grande área, recebeu esse cruzamento, mas aí na hora de chutar, ele tentou chutar pro chão para enganar o goleiro, e aí a bola saiu fraca demais, continua 0-0 no primeiro de maio. Guarani briga pela bola e agora uma falta. Em cima do Léo Jabá, falta do Ian, jogo tá parado, é falta para a equipe do Berdô. Vamos girar mais uma vez o tempo e o placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 35 minutos e 40 de bola rolando, primeiro tempo de jogo, Paulistão 2025. Placar da CBN tá assim, ó. São Bernardo 0. Guarani 0. Fala, Scheibe. Central da Bola. Campeonato Mineiro semifinal segue Cruzeiro 0, América Mineiro também em 0. Pelo Carioca, o Volta Redonda abre o placar contra o Sampaio Corrêa 1-0. O Fluminense segue batendo o Nova Iguaçu também por 1-0.
Futebol Globo CBN. Zaga do Guarani deu 2 pichotadas ali, deu sorte, a bola foi pra fora, arremesso semanal pro Bernô. Cobrado, Pará, toca mais atrás, Carreirete, despacha pro campo de ataque, lançamento é feito, no meio do caminho, Lucas Rafael sobe pra fazer o corte, tira o perigo, aperta Fabrício Daniel, na bola espirrada, sobra lá pela esquerda com Cauê, devolve, Caio Melo, vem buscar o jogo, mais uma vez Vinícius Cauê, marcação vai pra cima dele, perto da canhota, faz o lançamento, bota no campo de ataque, ou só se livrou da bola, né? Só se livrou da bola e viu que tinha jogador apertando ele ali, dá um bicão, joga lá no ataque, só tiro de meta pro São Bernardo, Adriana. Agora uma jogada muito ruim aí, que não deu em nada, né? O Guarani que tá, a gente lembra novamente, há 2 jogos sem vencer, mas continua numa posição interessante para buscar essa classificação, vencendo hoje, continua na liderança da chave dele. 37 minutos, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, planos PJ com 50% de desconto em 2 mensalidades. Vem Bugrão pro ataque, agora. Lançamento ali pela direita, chutou cruzado na trave. Tá valendo nada disso, impedimento tá marcado ali do João Marcelo. Mas olha que se sai gol ia pro VAR, viu, Adriano Almeida? Porque ele tava ali no limite, né? E acredito que talvez até na mesma linha do zagueiro do São Bernardo, apareceu na cara do gol, João Marcelo, chutou bem, mas a bola bateu na trave, segunda bola na trave do Guarani nesses 38 minutos de jogo. O Guarani tem um volume interessante de jogo, né, Carlão? Tô gostando do Guarani até agora, com 38 minutos, trabalha muito pelo lado direito, o Rafael Bilu, uma figura que me agrada até aqui, uma novidade na escalação do técnico Maurício Souza. A única coisa que tá pegando, Cabela, precisava de uma jogada mais efetiva por dentro, né? O Caio Melo chegar um pouco mais para ser esse cara para colocar os atacantes em numa boa situação. O lado esquerdo chegou agora com o Isaac naquela finalização do Bilu. Eu acho que tá bem postado o Guarani, bem equilibrado, mas faltando esse ajuste, uma criação melhor por parte dos meio-campistas. Vem mais uma vez o Isaac ali no meio-campo, já deu um tapa na bola pela direita, Bilu recebeu pertinho do bico da grande área, ajeitou na perna da canhota, deu uma pedalada, gingou pra lá e pra cá, sassaricou de um lado, saiu do outro, carregou, buscou linha de fundo, pintou cruzamento, no meio do caminho, Salustiano, dá um bicão na bola, sobe, desce, vem a marcação pelo meio-campo, Caio Melo não consegue chegar na bola, Rodolfo dá um bicão, tira o perigo dali, ela sobra lá no sistema defensivo com Lucas Rafael, faz abertura pelo lado esquerdo com o Vinícius Cauê, devolve com o Caio Melo, ajeita a bola, bota no campo de ataque o Isaac de calcanhar, fez o passe bonito lá do lado esquerdo com o Vinícius Cauê, tenta a finta, perde a bola, Fabrício Daniel. Rouba a bola para a equipe do Bernô, joga ali com o Helder, tenta sair jogando a equipe do Bernô, mas comete falta o Guarani. É falta que favorece a equipe do São Bernardo ali à frente da grande área, Adriano Almeida. Falta em cima do Romisson, né, do São Bernardo, jogador do Bernô que já levou cartão amarelo nesse primeiro tempo, e agora o São Bernardo não vai demonstrando pressa nessa reta final da primeira etapa para sair jogando e buscar algo. Podemos dizer, né, Carlão, que nenhuma das duas equipes economizou gás para a segunda etapa, né? Não, os jogadores correram, o Guarani acho que correu mais que o São Bernardo, né? Ofereceu até mais perigo à defesa do que o próprio São Bernardo. Não teve economia, não. É claro que afeta um pouco, né, Cabela? Sim, não, claro. Né? Mas não teve economia, não. Romisson faz o lançamento pela ponta esquerda com Pará, recebeu a bola na perna canhota, preparou o levantamento, tem desvio no meio do caminho, a bola quicou no gramado, enganou Mesquita, correu, pega a bola! Ô, Mesquita! A bola quicou no gramado, pegou efeito, enganou todo mundo. Mesquita levanta rindo ali, mas eu acho que ele deu um gelo na barriga dele ali, viu, Adriano Almeida? Nossa, Cabela, e como? Porque ninguém esperava. Essa bola, ela pingou, em vez dela pingar e subir, ela pingou e foi pro lado, em direção ao gol. E aí deu um desespero no Mesquita, mas aí ele conseguiu voar, agarrou essa bola, sem problema, e pra sorte também não tinha ninguém ali do São Bernardo tão perto ali da onde a bola pingou. Carlão de Freitas. Rapaz do céu. Que susto, hein? Que susto. O próprio Gabriel, né? Ficou dando risada porque realmente foi um lance cômico, né? Ele não esperava o efeito que estava do lado, né? E acabou encobrindo. Ele também, acho que ele se adiantou um pouquinho, né? Poderia ter tido um pouco mais de calma, mas foi um susto. Já vem Bernô mais uma vez para o campo de ataque. Já passamos de 40 minutos deste primeiro tempo. Léo Jabá recebe ali do lado esquerdo, Pará, passa, ele prefere o toque no Romisson. Ajeita a perna direita, recua, começa de novo com o Carreirete na perna direita, dá um tapa na bola para o Salustiano. Ali pelo círculo central do gramado, ele faz a abertura com o Helder lá do lado direito. Helder domina a bola, faz o lançamento, joga no campo de ataque. Lançamento foi feito, buscar o Fabrício Daniel, zaga do Guarani faz o corte, chega ali o Isaac, devolve no Vinícius Cauê, perna esquerda, despacha
para o campo de ataque, lançamento é feito, Saluciano. Sobe de cabeça, dá uma testada a bola, joga lá na arquibancada, o arremesso é manual pro Guarani. Girando, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 41 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo. 10ª rodada, reta final de primeira etapa, no 1º de maio, o placar CBN tá assim, ó. São Bernardo. 0 pro São Bernardo. Guarani 0 também, viu, Chaibe? Central da Bola. Ah, pois não, no Campeonato Carioca é o segundo gol do Fluminense. Canóbio faz 2-0 pro Fluminense contra o Nova Iguaçu. Pelo Goianiense, Atlético Goianiense 1, Anápolis 0. E no Mineiro, o Cruzeiro tem um pênalti contra o América Mineiro lá no Mineirão. Futebol Globo CBN. Guarani chegou pela direita. Chegou ali o Saluciano que bota a mão na cintura, faz uma cara de cansado pra caramba, bola pra fora, escanteio para o Guarani, Adriana. Escanteio pro Bugre, agora pelo lado direito do ataque. O Rafael Bilu tá com a bola ali, esperando, dando uma olhada, ver se o Caio Melo aparece por ali pra cobrar, mas acho que a cobrança vai ficar com o Bilu mesmo. O Caio Melo tava lá do outro lado, falou, não vai não, cobra aí que tá muito calor pra corrente aí, vai, cobra aí, vai lá, Bilu. Bilu na bola de perto da canhota, ameaçou, parou, voltou, agora vai pro cruzamento, vem bola pra grande área, no primeiro pau, mas também devia ter ido o Caio Melo mesmo, né? Pra cobrar um escanteio desse, o Caio Melo tinha que ter atravessado o campo lá, né, Carlão? Foi feio. Pô, o zagueiro desce, né? Vai todo mundo. Ela cobrou rasteiro no primeiro pau. Ah, meu Deus do céu, hein? Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 42:50, bola recuada lá com Gabriel Mesquita. Já despacha pro campo de ataque, lançamento foi feito no meio do caminho, quem sobe parado de cabeça, bota pra fora, arremesso é manual pro Guarani. Fala, Fábio Scheibe, tem gol onde? Tem gol no Paulista, gol do Velo Clube, o segundo gol contra a Inter de Limeira. E no Campeonato Mineiro, na semifinal, Gabigol, marca de pênalti para o Cruzeiro, Cruzeiro 1, América 0. 0-0 no 1º de maio, Guarani e São Bernardo. 10ª rodada da Série 1 do Campeonato Paulista, acompanhando aqui no futebol da CBN Campinas, hein? Guarani tá bem em campo, o jogo é bom, trabalha mais uma vez o Bugre na saída, vem ali pela intermediária, toca na bola Isaac, faz a abertura com Vinícius Cauê, ajeita na perna da canhota, devolve pela intermediária defensiva com o Lucas Rafael, bota a bola ali pela intermediária, Natan, vem carregando a equipe do Guarani do campo de ataque, inverte a jogada, lá na ponta esquerda, lançamento direto pra fora. Chegava por ali o Isaac, mas a bola foi forte demais para fora, só arremesso manual pro Berdu no sistema defensivo. Vamos chegando já na final do tempo regulamentar da primeira etapa. Tivemos a paralisação para hidratação, não tivemos muitas paradas não, né, Adriano? Ai, desculpa. Carlão, pode falar, Carlão. Mas é que, pegando carona no que você disse, eu acabei lá do jogo, um jogo de bom nível, tá? Até pelo horário que nós estávamos criticando, o calor, né, incessante no ABC Paulista. Mas gostei do Guarani, equilibrado, correu poucos riscos, a não ser naquela bola do Fabrício Daniel, no primeiro lance do jogo praticamente, mas colocou uma bola na trave, gostei do Guarani. Eu ia falar com a Adriana, porque ontem nós comentávamos ao final do primeiro tempo do jogo Ponte Preta e Botafogo, o tanto de paralisação que nós tivemos na primeira etapa de ontem, principalmente pelo lado do Botafogo, que os jogadores queriam mais ficar sentados no gramado do que correr, né, Adriana? E ainda assim os acréscimos foram de 6 minutos, né? Então vamos ver hoje a arbitragem, mas hoje o jogo parou muito menos. Acho que é mais a compensação da parada técnica, né? Bem provável, bem provável. O Guarani sai jogando, Mesquita dá um bicão na bola errado, joga pra fora, direto pela linha lateral. O que me incomodou nesse primeiro tempo e está me incomodando, as duas equipes, saída de bola terrível, do São Bernardo principalmente, errando demais. Eu acho que seria importante pro Guarani colocar até essa marcação um pouco mais alta, como agora, né? Porque o São Bernardo erra muito na saída, mas o Guarani também. O Gabriel Mesquita cansou de dar chutão aqui para lateral. Então corrigir estas duas situações, principalmente pro Guarani, corrigir esta situação para ter uma saída melhor. Mais 3. Vamos a 40, é só a compensação da parada para hidratação mesmo, né, Adri? Só isso. Vamos só até 48. Toca a bola a equipe do Guarani, mas faz o passe errado, sai jogando ali pela intermediária, aperta o Bugre, na saída de bola, Fabrício Daniel domina no peito, coloca o Berdon lá pela direita, na saída de bola, vem buscando espaço, vem trabalhando, vem tentando chegar no campo de ataque, Rodrigo Ferreira, despacha, lançamento é feito forte demais.
Lançamento muito forte, Léo Jabá parou no meio do caminho, com o calor que tá, não dá pra correr desse jeito não, né? Tivesse mais fresquinho, se fosse à noite, com certeza ele ia tentar chegar nessa bola, viu, Carlão? Ô, Cabela, mas ele deu uma bufada ali. Você viu, né? Eu acho que ele xingou a geração inteira do parceiro dele que deu essa virada de bola. Joga curtinho, né? Teve algum lance agora aqui do Guarani, agora há pouco, acho que foi o Natan que deu uma virada, a bola foi lá pra fora e o João Vitor joga aqui curtinho e tal, tá calor, pô, em curto espaço. Pois é. Esse tipo de lançamento aí não dá muito certo, não. Toca a bola na equipe do Guarani, recuperação de bola ali pelo meio com o Natan. O João Vitor tá do lado, ele prefere o toque pela meia com o Isaac, devolve no João Vitor, aqui na direita, domina, recua, mais atrás, começa de novo ali com o Ian, toca na bola com o Bilu, fez o passe, Isaac, Bilu, tentou a dividida, levou melhor o Bilu, devolve a bola no Isaac, pela meia direita, abriu na ponta direita, João Vitor encarou a marcação do Pará, brecou, olhou, devolve, começa um pouquinho mais atrás com o Ian, ele recua um pouquinho mais com o zagueiro, o Rafael, mais atrás com o Lucas Rafael e o Guarani, que estava lá no bico da área, volta lá no sistema defensivo e apertado ali pelo Rodolfo Rafael, gira o corpo, escapa da marcação, toca na bola ali com o Caio Melo, encosta a marcação do Lucas Lima pra cima dele, prefere o toque mais atrás com o outro zagueiro, o outro Rafael, esse é o Lucas Rafael toca no Caio Melo, despacha o lançamento lá pela ponta canhota pra chegada lá na frente, quem chegava por ali era o Vinícius Cauê, caiu no gramado, pediu a falta, o árbitro que não foi nada, segue o jogo, lançamento feito direto pra fora de novo, mais um passe errado, mais uma bola pra fora e o Fábio Scheibe quer informar, informe, Fábio. Tem gol no Paulistão, a Inter de Limeira desconta contra o Velo Clube, agora Velo Clube 2, Inter 1, 50 minutos do primeiro tempo, tá terminando por lá também. Vai terminar o primeiro tempo no 1º de maio. Caio Melo tomou um pisão ali no calcanhar, o Robson tenta chegar, parece que é o Robson que tá no lance ali, pedindo desculpas, o Caio Melo meio que não aceitou desculpa não, vai terminar a primeira etapa, hein? Vai terminar a primeira, era o Lucas Lima que tava do lance ali, vai terminar o primeiro tempo no 1º de maio, Candançan já pede a bola. Bota embaixo do sovaco ali, conversa com o Caio Melo que tá sentado no gramado, falou pra ele, pode levantar que eu vou acabar o jogo. Pronto, apita o árbitro. Fim de papo, fim de primeiro tempo no 1º de maio. São Bernardo 0. Guarani também 0. Vem aí, Fábio Scheibe. Central da Bola. 4h51, intervalo de jogo no 1º de maio no ABC Paulista, São Bernardo 0, Guarani também 0, nesse jogo da 10ª rodada do Paulistão. Adriana Almeida, o seu destaque aí do intervalo, Adri. Muito calor, né, ainda, e devemos ter um tempo quente também no segundo tempo. O estádio 1º de maio recebe um público considerável nessa tarde de domingo, mas nada de estádio lotado, apesar, né, dessa ótima campanha que o São Bernardo faz. É um dos times do Campeonato Paulista famoso por não atrair grande número de torcedores em seu estádio. Mas os dois times não tiveram alterações, né, nesse primeiro tempo, ninguém machucado, poucos cartões também, mas um jogo muito pegado. Vamos ver para a segunda etapa, né, se volta todo mundo, se alguém vai descansar para continuar aí esse confronto. Lembrando que o Guarani vem de 2 jogos sem vencer, enquanto que o São Bernardo vem de vitória fora de casa. Obrigado, Adriana Almeida. Então, daqui a pouco a gente conversa mais. Lembrando que o Guarani tem jovens no banco de reserva, né, Carlão de Freitas? Tem o João Marcelo, o próprio Denis Júnior também, né, que começou, jogou bem nas últimas partidas, principalmente aquele jogo contra o Água Santa. O Maurício Souza ganhando opção e nessa segunda etapa pode fazer algo diferente, pensando em uma vitória lá no ABC Paulista. Sim, né? 2 jogadores, né? O Anderson Leite, o Denis Júnior, o Luiz Miguel, né? De frente o Luiz Miguel e o Deni, jogadores que vinham sendo titulares. Né? Eu acho que pro intervalo, não sei se ele vai mudar, até porque não há necessidade. O Guarani fez um bom primeiro tempo, mas pra sequência, eu acho que o Luiz Miguel, o próprio Denis Júnior são boas opções. Quando você ouviu o João Marcelo, entenda por Luiz Miguel, acabei confundindo o nome dos dois atacantes, jovens atacantes que deram muitas alegrias aí, principalmente naquele jogo contra o Água Santa, o Guarani empatando 0-0 com o São Bernardo no ABC Paulista. Lá na final do ATP de Buenos Aires, entre João Fonseca e Cerundolo, brasileiro João Fonseca e o argentino também, já o jogo tá empatado, na verdade agora o João Fonseca faz 5-4, primeiro set ainda,
5-4 pro João Fonseca, pode fechar este primeiro set. Fechou agora o primeiro set. João Fonseca sai na frente, 7-0 contra o argentino Francisco Cerundolo. Lembrando que João Fonseca é um jovem brasileiro, 18 anos, na primeira final de ATP, podendo ganhar esse troféu. É a esperança brasileira no tênis nacional. Há muito tempo um brasileiro não figurava numa final de ATP. E as nossas esperanças, então, para João Fonseca conquistar esse título, que seria muito legal para o esporte brasileiro. A gente acompanha aqui, torcendo bastante para João Fonseca, que, lembrando mais uma vez, fechou o primeiro set 6-4 neste primeiro set lá em Buenos Aires. 4h54. Outro resultado da Série A do Paulista, Série A1 do Paulista, intervalo de jogo lá em Rio Claro, no Benetão. O Velo Clube vai batendo a Inter de Limeira por 2-1. Lembrando que esse jogo é muito interessante lá para a parte de baixo da tabela. A Inter de Limeira, neste momento, é a lanterna da competição, ainda não venceu, está perdendo para o Velo Clube. O Velo Clube dá um salto. Repassando aqui esse cenário, né, da parte de baixo da tabela, o Velo Clube é o 13º com 9 pontos ganhos, isso na classificação geral. O Velo Clube é o 13º, 9 pontos ganhos. Noroeste é o 14º, tem 7, e na zona da degola, que seriam rebaixados neste momento, o Água Santa com 6 e a Inter de Limeira também com 6 pontos ganhos. Neste momento, Água Santa e Inter de Limeira jogariam a Série A2 em 2026. Lembrando que daqui a pouco, às 6h30 também, no Allianz Parque, em São Paulo, tem Clássico Paulista, tem Palmeiras e São Paulo, e você confere aqui conosco na CBN, narração de Oscar Ulisses. Logo depois de São Bernardo e Água Santa, a gente passa direto pro Allianz Parque, que vai ter esse clássico. A gente confere, você confere aqui, você fica ligado em todas as informações. Oscar Ulisses traz as emoções desse jogo para você. E logo depois de Palmeiras e São Paulo, tem o jogo do Santos e Água Santa. Hugo Lago também vai comandar a transmissão aqui na CBN. Você não perde nada neste domingão de muito futebol. 4h55, um rápido break. Daqui a pouco a gente volta, a gente destrincha mais sobre esse primeiro tempo e o que fazer para Maurício Souza fazer para o Guarani conseguir essa vitória, retomar o caminho das vitórias no Paulistão. Futebol Globo CBN, pode ligar. Aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Olá, eu sou o Fernando Kawasaki, sou chefe de cozinha e empreendedor. Eu tô aqui para falar que a Unimed Campinas está com uma oferta muito especial. 50% de desconto em 2 mensalidades de planos empresariais, incluindo MEI, a partir de 2 vidas. Aproveite a oportunidade e cuide da sua saúde. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Consulte condições. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. São Bernardo. Intervalo de jogo no 1º de maio no ABC Paulista, vai tendo empate, vai empatando a partida entre São Bernardo e Guarani, 0-0, 10ª rodada do Paulistão. Paulistão pegando fogo. Depois dessa rodada, apenas mais dois jogos, mais 2 rodadas para finalizar essa fase de classificação. O Guarani tentando retomar a liderança do Grupo B. Na verdade, se manter na liderança do Grupo B, mas abrir vantagem mais uma vez, já que ontem tanto a Portuguesa, que pontuou contra o Corinthians, como o Bragantino, que ganhou do Noroeste, encostaram, chegaram aos mesmos 11 pontos ganhos do Guarani, mas o Guarani leva vantagem no critério de desempate neste momento. Então o Guarani indo a 12 agora,
podendo abrir um ponto com esse empate, mas uma vitória seria mais que importante para o Bugre conseguir esse sonho aí de classificação à fase final da competição do Paulistão. Carlão de Freitas, no comentário do jogo, eu até vou bater um papo aqui com você também. Ao meu ver, se tivesse que sair um vencedor nesse primeiro tempo, o Guarani teria mais condições de ter saído vencedor, seria mais justo uma vitória do Guarani, pôs bola na trave com o Caio Melo, depois outra bola na trave, apesar de estar impedido, mas mostrou mais vontade, mais força de chegar ao ataque, também mais pretensão de ganhar a partida. Acho que o Guarani mereceria sim uma vitória nessa primeira etapa, né, Carlão? Olha, Fabião, gostei do Guarani. Eu acho que essa entrada do Rafael Bilu deu muita movimentação pelo setor direito, né? O João Vitor caindo por ali, ajudando o Bilu também na parte de criação. O Bilu foi o cara que mais finalizou por parte do Guarani. Caio Melo na cobrança de falta, né? Colocou uma bola na trave, o Natan fazendo dando uma boa retaguarda ali no meio campo. A única coisa que faltou, Fabião, foi o lado esquerdo. Eu acho que o Isaac até foi mais participativo do que na rodada anterior, mas faltou uma interação com o Vinícius Cauê. O Cauê muito ali tímido, quietinho, né? Sequer passou do meio campo. Eu acho que poderia ser uma arma por aquele setor e também trabalhar um pouco mais por dentro, né? Eu acho que se o Isaac jogasse mais por dentro, poderia ser um jogador mais importante para o setor ofensivo do Guarani. Mas gostei, criou as principais oportunidades, poderia sim ter saído, né, neste primeiro tempo como vencedor. Defensivamente correu poucos riscos, a não ser ali pelo lado esquerdo com o Léo Jabá, né, que ofereceu perigo. O Ian teve uma certa dificuldade em marcá-lo, ele que criou a principal oportunidade na finalização do Fabrício Daniel. Eu acho que é ajustar ali aquele setor e no segundo tempo voltar com a mesma volúpia para o Guarani conquistar os 3 pontos. Eu acho que não é nada fora do normal, não, o Guarani voltar do ABC com os 3 pontos na bagagem. Foi bem no primeiro tempo, gostei. Realmente, Maurício Souza mudando a equipe, parece que a equipe conseguiu, mesmo com pouco tempo de treinamento aí, pegar conjunto, fazendo um bom primeiro tempo, apesar de não ter aberto o placar, o 0 não ter saído do placar lá no 1º de maio. O Guarani mostrando muita força aí também, mesmo com uma equipe totalmente modificada das últimas partidas. Vamos dar uma moral aqui para a Série A2, que tem novo líder nesta rodada, viu, Carlão de Freitas? 10ª rodada da Série A2, toda a rodada jogada ontem. Na verdade, apenas uma partida vai fechar essa 10ª rodada hoje, daqui a pouquinho agora, 5 horas da tarde, na Fonte Luminosa, lá em Araraquara, tem Ferroviária e São José, mas os outros jogos foram disputados ontem. O Capivariano fez 3-0 no Oeste, Santo André 2, Ituano também 2, o Primavera, o novo líder da Série A2, fez 2-1 para cima do Taubaté, o Claro 1, Portuguesa Santista também 1, o São Bento fez 3-2 no Juventus, Grêmio Prudente 2, Linense 1, e o 15 de Piracicaba, que era o líder, acabou perdendo a posição para o Primavera, porque perdeu para o Votuporanguense por 1-0. Neste momento, os 8 primeiros classificados da Série A2 seriam Primavera, 22 pontos, 15 de Piracicaba tem 20, Grêmio Prudente, o terceiro, tem 17, o Capivariano tem 15, Votuporanguense tem 15, Juventus 14, Oeste 14 e o Ituano teria na 8ª colocação também tem 14 pontos. Esses 8 times seriam os classificados à segunda fase. Teremos um confronto interessante aqui, que lembrando que o primeiro pega o 8º, teremos Primavera e Ituano, 15 Piracicaba e Oeste, Grêmio Prudente e Juventus, e Capivariano e Votuporanguense. E quem estaria caindo neste momento, São Bento e Rio Claro, 2 times tradicionais também do futebol paulista, né, Carlão? Primavera tá com tudo, hein? Fabião, destacar o Primavera, sem dúvida alguma, uma campanha muito sólida, muito consistente, né? Seja fora de casa ou seja em Indaiatuba. Ontem venceu dentro de casa e assumiu a liderança, né? Tomou a liderança do Forte 15 de Piracicaba, que não resistiu à pressão lá em Votuporanga. Fernando Marchiori fazendo um grande trabalho, algumas figuras conhecidas dos torcedores de Campinas, né? O Kevin jogando na lateral direita, ele passou pelo Guarani, passou pela Ponte. O meia Matheus Anjos, que passou pelo Guarani, passou pela Ponte, é de Campinas também. É o cara que pensa, né, dentro da equipe, é a referência técnica desse time do Fantasma. Que campanha legal, e a gente espera que permaneça assim, né? Olha, da região, apesar do tropeço do 15, mas olha, Primavera é o líder, o 15 é o vice-líder, o Capivariano, que venceu bem, é o 4º colocado. Pô, coloca o Ituano assim. nesse Sim, é o 8º colocado, né? Que a gente coloca assim mais a região que do 0-19, mas o Ituano tá também mal também, fechando o geo. Eu esperava mais, Fabião, eu esperava mais do Ituano, esperava
mais da Ferroviária, né, que são equipes estruturadas, equipes ainda, né, com resquícios de primeira divisão, mas o Ituano precisa melhorar, precisa se fortalecer para voltar à primeira divisão. Mas que legal, Primavera, 15 de Piracicaba, o 15 tá dando alguns vacilos, mas o Primavera mantém aí uma campanha irreparável. É isso aí, Carlão de Freitas, 5h03. Eu sei que o Cabela também quer informações da Série A3 e ontem teve vitória do Rio Branco, viu, Cabela? O Rio Branco não tomou conhecimento do Lemense, 4-0, Rio Branco, mais uma vitória no Décio Vita. Quem também venceu ontem, que na verdade quem perdeu ontem, na verdade, foi o União São João de Araras, perdeu em casa para o Sertãozinho por 1-0, e a Itapirense conseguiu uma vitória contra o Comercial também tá mal lá, é o último colocado neste momento, Lanterninha, a Itapirense vencendo por 2-1. Neste momento, os 8 primeiros classificados: Marília, Sertãozinho, Rio Branco, Monte Azul, Catanduva, Itapirense, Rio Preto e Francana. Será que esse ano sobe a Série A2 outra vez o Tigre, Cabela? Eu tive conversando com o pessoal que tem acompanhado mais de próximo o Rio Branco, tem dito que o Rio Branco tem um baita de um elenco para chegar no mata-mata forte. Aí dentro das 4 linhas a gente tem que ver quando a bola rola, né? Essa que é a verdade. Mas o detalhe, Fábio Chaib, é que tínhamos na semana passada 3 invictos nos campeonatos paulistas. O Paulista de Jundiaí, o Rio Branco e o 15 de Piracicaba. Os 3 perderam. O Paulista perdeu para o União Barbarense, o Rio Branco venceu e o 15 perdeu. Só o Rio Branco é invicto nas 4 divisões do Campeonato Paulista. E também o Primavera na Série A2. Primavera tá invicto também? Tá invicto também, então Rio Branco e Primavera, os Primavera. dois. Olha só, a região aqui muito bem representada. Mas voltando ao Série A1 do Paulista, jogo do Guarani, daqui a pouquinho tem o segundo tempo, Guarani e São Bernardo e Guarani no 1º de maio. Os times voltam já do intervalo, voltam dos vestiários. Então eu repasso para Carlos Cabela, vai trazer as emoções dessa segunda etapa entre São Bernardo e Guarani no 1º de maio. Com você outra vez aí, Cabela, bom segundo tempo, boa segunda etapa, pensando numa vitória do Guarani com Ziriguidum, viu, Cabela? É com você. Muito bem. E a gente logo de cara vê que o Catalá não tá muito feliz, né? O Catalá não tá muito feliz com o time do São Bernardo, vai promover 3 mudanças desse intervalo. Daqui a pouquinho Adriano Almeida traz para nós essas mexidas aí do Catalá nessa volta para o segundo tempo no 1º de maio. As 2 equipes já estão no gramado, as 2 equipes já vão se ajeitando ali para o reinício da partida e a gente vai acompanhar essas mudanças, as mudanças da equipe do Bernô. Daqui a pouquinho a Adriana confirma quem tá entrando e quem tá saindo. Pode dar licença para mim, seu juiz, por favor? Aí, obrigado. Meu Deus, ele mexeu na parte do ataque, pelo jeito, o ataque inteiro, ele tá mexendo ali, mexeu na galera toda ali da frente ali, o Catalá. Daqui a pouquinho a Adriana traz pra gente toda essa movimentação na equipe do São Bernardo. Guarani não mexeu, pelo menos aparentemente o Guarani não mexeu, portanto o Guarani é o mesmo da primeira etapa. Já o São Bernardo teve 3 mudanças, 30% da equipe mudada, viu, Carlos? Logo na volta do intervalo. Isso mostra que o Catalá não gostou do desempenho do São Bernardo, né? Eu acho que na projeção do São Bernardo ele tem como a vitória, né, hoje sobre o Guarani, mas os primeiros 45 minutos não foram legais por parte do Bernardo. Tá tudo pronto para começar o segundo tempo. O Candanchã tá ali tomando as últimas providências pro reinício da partida. Tá perguntando se tem água suficiente para todo mundo ali no segundo tempo, já que tá todo mundo com muito calor. Continua conversando ali com o 4º árbitro, o Candançã. Tem alguma irregularidade ali pro início do segundo tempo no 1º de maio. Tá tudo ok ali? Não, ainda não. Vamos lá, Adriano Almeida, vamos por enquanto com as mexidas aí do Catalá. Bom, primeiro saiu Pedro Carreretti. Apita o árbitro. Bola tá rolando, segundo tempo de jogo no 1º de maio. São Bernardo. Opa, vai lá, Adriana. Vamos lá então, as 3 mudanças do São Bernardo nesse intervalo. Saiu 25, Pedro Carreretti para a entrada do 30, Lucas Rian. Quem saíram foram os atacantes. Primeiro, o Rodolfo 9 tá fora, entra o 4, Rafael Foster. E o 11, Fabrício Daniel, sai para a entrada do 77, Guilherme Queiroz. Muito bem, tá aí, portanto, as mexidas do Catalá para essa segunda etapa. É Guilherme Queiroz, né? Guilherme Queiroz. É isso. Muito bem, Guilherme Queiroz
a mexida do Catalá nesse começo do segundo tempo. Já vem São Bernardo pro campo de ataque, lançamento é feito lá do lado esquerdo, era o próprio Guilherme Queiroz que chegava lá daquele lado. Catalá mexe e não estava gostando do ataque da equipe do São Bernardo, viu, Carlão? O Fabrício Daniel, que perdeu a principal oportunidade, o Rodolfo pouco participativo, os dois irritaram o professor Catalá, que mudou por atacado. Pois é. E ele tirou o Pedro Carrerete, que fazia um terceiro zagueiro ali pelo lado esquerdo. Colocou o Foster, né? Colocou o Foster, que é mais zagueiro do que... Na realidade, ele não vai mudar praticamente nada, né? Vamos ver o posicionamento do Lucas Rian, mas o Foster entra talvez ali para preencher essa lacuna do 25 Pedro Carrerete. Trabalha Lucas Lima ali pelo meio, Berdô vem pro campo de ataque, comecinho de segundo tempo. 1 minuto e meio de bola rolando neste segundo tempo, vem pro campo de ataque, vem trabalhando por ali, vem chegando o Rodrigo Ferreira, toca na bola, busca o Robinson aqui pela direita, que recua para começar de novo com o Helder pro Salustiano pro Foster, lá do lado esquerdo é o terceiro zagueiro, agora o Foster, já despacha pro campo de ataque, lançamento é feito lá na ponta canhota, lançamento forte, chega lá para acompanhar o Lucas Lima, bola vai para fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Bugrão nesse comecinho de segundo tempo. 0-0 é o placar da primeira etapa, ninguém mexeu no placar ainda em todo o primeiro tempo, nesse comecinho do segundo tempo também não tem o tiro de meta ali para o Gabriel Mesquita, que vai repor a bola em jogo para a equipe do Bugrão. 0-0 no 1º de maio, é a 10ª rodada da Série 1 do Campeonato Paulista. Lançamento feito, Belder de cabeça escora. Aqui pelo lado direito, o Rodrigo Ferreira faz o domínio, devolve lá com o goleiro Alex Alves. Domina o goleiro, perna direita, o João Marcelo encosta, ele prefere o toque lá do lado esquerdo. Está jogando com o Foster, joga a bola curtinho, lá do lado esquerdo com o Pará, devolve no Foster. Mais uma vez ele ajeitou para lá, ajeitou para cá, perto da canhota, tenta sair jogando, joga em direção ao campo de ataque, deu certo o lançamento, vem para o campo de ataque, vem descendo Bernô, bola enfiada lá no meio da grande área para a chegada do Guilherme Queiroz, ele protege, tem marcação para cima dele, do zagueirão do Guarani que chega lá, era o Rafael, bola recuada, Pará, ajeita perto da canhota, puxa pelo meio, recua um pouquinho mais atrás, vai trabalhando a equipe do São Bernardo, Lucas Lima, Pará, domina, carrega, finta, puxa pela meia, prepara o chute na perna da canhota, não tem direito, hein? Só pra subir no ônibus, hein? Tentou o toque ali esquisito, deu de graça pra equipe do Guarani. Ô, João Marcelo! O Marcelo, ele achou que tinha alguém correndo junto dele ali, deixou a bola pro fim, quem tava correndo junto dele era o zagueiro ali, viu, Adriana? Faltou um pouco mais de atenção pro atacante do Guarani nesse lance, ó Bernô. Olha o Bernô na grande área, lançamento feito! Sobe a bandeira, a bola foi pro dentro do gol, subiu a bandeira do auxiliar Miguel Cataneu Ribeiro da Costa, vamos ver, vai pro VAR, vai pra análise, vai ser analisado o lance no ataque do Berdô, o impedimento foi anotado, viu, Adriana? Do lado direito do ataque do São Bernardo, o Léo Jabá recebe essa bola sozinho. E aí o Bandeira assinala impedimento. Vamos pro VAR, porque aí ele cruza e é o Guilherme Queiroz quem completa com um gol vazio pra dentro. Olha, mas olhando depois pelo monitor, tinha um jogador do Guarani lá em cima dando condição, hein? Tá dando posição lá, condições o Ian, pelo menos aparentemente. O VAR vai analisar, porque é ajustado, aquele lance ajustadíssimo. Jabá pode estar impedido, como não pode estar impedido. No momento tá dado o impedimento. O gol foi por enquanto anulado. O VAR tá revisando o gol que seria do Berdô com 4 minutos deste segundo tempo. Tá só analisando lá, o Candançan aguarda a análise do VAR e nós aguardamos aqui também. E já veio o Berdô pra cima o Jabá jogando agora do lado direito, não mais do lado esquerdo, Carlão. Já penetrou ali, já fez o cruzamento, já atrás da marcação, principalmente ali do lateral esquerdo, o Vinícius Cauê, que a gente falava no primeiro tempo que tava mal. Tava mal no jogo, disperso na partida, saindo o gol ou não, a jogada sai nas costas dele, né? No cruzamento e um vacilo do Cauê, o Ian Henrique ali me parece também dando até uma certa condição, vamos esperar o VAR, mas aí o vacilo do Cauê. Ziriguidu! São Bernardo! Guilherme Queiroz! Acho que foi o segundo toque na bola do Guilherme Queiroz. Ele mandou pro fundo do gol. A jogada que veio da direita.
O Jabá fez uma bela jogada, ficou todo mundo parado olhando. Ele cruzou e o Guilherme Queiroz mandou pra dentro do gol. A 4 minutos do segundo tempo, Giriguidum pra ele. 1 pro Bernô, nada pro Guarani, Adriano Almeida. A verdade é que o Guarani voltou pro segundo tempo mais disperso, com menos qualidade no passe, e a marcação cochilou demais. Ficou esperando a marcação do impedimento do Léo Jabá, que não aconteceu. Léo Jabá cruzou e aí o Guilherme Queiroz praticamente sozinho, com um gol livre de carrinho, colocou a bola para dentro para fazer São Bernardo 1, Guarani 0. 1-0 pro Bernô. Ô, Carlão de Freitas nas costas do Cauê, e quem deu a condição foi o Ian. Os dois laterais, né? E as duas novidades pro jogo de hoje, o Ian não percebeu, né? Não se posicionou de uma maneira adequada, mas o puxão de orelha mais doído no Cauê, né? O cara foi às costas dele, o Léo Jabá. Talvez até isso o Catalá observou no primeiro tempo. Olha, o lateral esquerdo não tá bem, vamos colocar o Jabá, que era a principal figura do ataque, às costas dele, que a gente pode ter sucesso. E foi o que aconteceu, um vacilo do camisa 6 do Guarani, e aí a jogada saiu e o gol do São Bernardo. 1-0, o Bernô tá ganhando. 1-0, São Bernardo tá na frente e vem pra cima. Trabalha lá pelo lado esquerdo ali com o Guilherme Queiroz, faz a tabelinha. Bola jogada lá na frente, o Pará, mas a bola foi forte, direto pra fora. Só arremesso manual que favorece a equipe do Bugrão. 7 minutos deste segundo tempo. 1-0, São Bernardo tá ganhando o jogo. Bola pra fora, arremesso manual pro Guarani, vai se ajeitando lá o Ian pra fazer a cobrança com as mãos. Ninguém se apresenta, o Ian joga o calção estilo Mazarop, né? Bota um calção lá no Sabe quem ele lembra, Cabelo? Acho que somos contemporâneos, acho que todo mundo contemporâneo. Lembra do Bentinho, que jogou na Portuguesa? São Paulo, ele que usava o shortão. Calção alto também, Foi pro São Paulo depois. Bem anos 90, né? Olha lá, é bem lá Mazarop, rapaz, calça lá em cima no umbigo, rapaz, o que é isso? Vai tocando a bola a equipe do Guarani no sistema defensivo. Vai trabalhando mais uma vez o Bugre na saída de bola. Vai tocando a bola, vai buscando um lado, buscando outra equipe do Guarani. Lá do lado direito, quem tenta sair jogando lá no Ian. Vem lançamento pro campo de ataque. Bola ali pela intermediária. Vai trabalhando mais uma vez. Chega, zaga no Bernô para fazer a defesa. Já sai jogando na recuperação de bola. Bota no campo de ataque. Vem ali pela meia. Tenta a tabela. Chegava ali pelo meio. O trabalho do Lucas Rian, bola esticada aqui pela ponta direita. Quem chegou ali mais uma vez foi o Léo Jabá, que jogou na esquerda o primeiro tempo todo. Aí o Catalá olhou que o Vinícius Cauê estava dando mole. Ele jogou aqui o Léo Jabá em cima do Vinícius Cauê. Já deu o resultado logo com 4 minutos, cara. E as principais jogadas do São Bernardo no primeiro tempo foram poucas, mas as poucas que aconteceram foram através do Jabá, pelo lado esquerdo aqui. Aí ele percebeu como o Jabá se destacou no primeiro tempo, ele poderia colocar as costas do Cauê, que não foi tão bem, e já deu resultado, né? E vacilo. Um gol me perdoou. O próprio quarto zagueiro também, o Lucas Rafael, faltou ali um ajuste, né? Foi no meio dos dois, né? O Jabá fez a ultrapassagem, a bola foi no meio dos dois e fez o cruzamento, aí ficou fácil pro Queiroz. Mas um vacilo, o Guarani fez um grande primeiro tempo, poderia levar assim no segundo e já toma o gol. Isso modifica, né? Toda uma estrutura. Jogo tá parado, impedimento marcado no ataque da equipe do Bugre. O Foster tá ali para fazer a cobrança da falta para a equipe do São Bernardo. Vamos chegando a 10 minutos deste segundo tempo de jogo. 1-0, São Bernardo tá ganhando o jogo, hein? Tá na frente o Bernô. Foster faz a cobrança, vem rasteirinha, vem ali pelo intermediário, o passe é feito ali pelo meio. No meio quem recebe o Lucas Lima, toca no lado direito, trabalhou mais uma vez com o Rodrigo Soares, pintou o levantamento da grande área, subiu o Guilherme Queiroz, ajeitou de cabeça, a bola sobrou ali pela intermediária, fez a finta, perde a bola, recupera o Bugrão para vir pro campo de ataque, lançamento é feito pro João Marcelo, Salustiano. Tava bem postado ali para fazer o corte na bola recuada. Devolve ali com Alex Alves para sair jogando com o Helder, lado direito. Já toca na bola ali pela intermediária com o Lucas Lima. Vem buscar o jogo pelo meio. Lucas Rian despacha para o campo de ataque. Bota lá na frente, não tem ninguém no Bernô. Bola vai saindo em tiro de meta para a equipe do Bugrão. Ali sem pressa o Gabriel Mesquita. Vai jogando ali, sai jogando curtinho ali com os zagueiros. Rafael para o Lucas Rafael, vai tocando a bola mais uma vez, na saída, vem buscando a bola pela intermediária, Isaac, abre pelo lado esquerdo mais uma vez com Vinícius Cauê, faz o domínio, marcação encosta, ele recua, para começar de novo, jogou na fogueira ali atrás pro Rafael, o Lucas Rafael, que toca pro Rafael, ali de Rafael para Rafael, lá do lado direito quem trabalha é o Ian. Fez o passe curtinho, vem pro campo de ataque, João Vitor, vem carregando a equipe do Bugre, faz a finta para cima do Robinson, puxa ali pela intermediária, prendeu demais a bola, toca para recuar. Vai recuar de novo, começa tudo de novo, vamos girar.
Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 10 minutos e meio de bola rolando, segundo tempo de jogo, 10ª rodada, Série A1 do Campeonato Paulista. Placar da CBN tá assim, ó. São Bernardo. O São Bernardo tem 1. Guarani. O Guarani não tem nada, Fábio Scheibe. Central da Bola. Lá na Argentina, final do ATP de Buenos Aires, o brasileiro João Fonseca vai vencendo o argentino Cerúndolo por 7-0 no segundo set, tá 3-2 pro Fonseca. Fonseca tá vibrando bastante, muita torcida brasileira em Buenos Aires, brasileiro de 18 anos perto desse primeiro troféu de ATP. Futebol Globo CBN. Bugrão no ataque, Bilu fez a finta, foi na linha de fundo, bateu pra trás, a batida pra fora do gol. Tiro de meta e favorece a equipe do Berdô. Acho que o árbitro tá dando a saída de bola antes do cruzamento do Bilu, viu, Adriano Almeida? É, porque o Bilu ele foi até o limite ali, mas não saiu não. E aí cruzou pro João Marcelo, que fechava por ali, mas estava com 2 marcadores em cima, os 2 zagueiros do São Bernardo davam a cobertura ali para evitar que o João Marcelo tivesse qualidade nessa finalização, e foi isso que aconteceu. Bola subiu demais, só tiro de meta pro São Bernardo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, planos PJ com 50% de desconto em 2 mensalidades. Contrate agora. Perdeu mais uma vez no campo de ataque, o lançamento foi feito aqui pela direita, Lucas Rian corre ali pra cima do Lucas Rafael. É o Lucas contra o Lucas, soca a bola, quem sai jogando é o Vinícius Cauê. Tenta sair jogando, a marcação apertada, deu errado, Rian ficou com ela, toca na bola, vem pela intermediária, Bernô no ataque, tenta a finta, o Robinson chega a zaga para fazer o corte, sobra com Caio Melo, ele tenta a finta mais uma vez, perde a bola, Lucas Lima recupera, faz a abertura pela direita com Rodrigo Ferreira, que recua lá no sistema defensivo para começar de novo com Alex Alves. Caiu demais a produção do Guarani, hein, Carlão? 12 minutos e meio, só dá Bernô. Fez um primeiro tempo muito bom, primeiro tempo que passou até confiança, né, para que fosse um segundo tempo mais importante e com efetividade, mas não aconteceu. Defensivamente o Guarani muito mal, muito disperso aqui, o setor esquerdo não se encaixou, o Lucas Rafael junto com o Vinícius Cauê, o São Bernardo está se aproveitando justamente dessa lacuna. Pode perceber, toda vez ou é o Rodrigo Ferreira ou é o Léo Jabá caindo por esse setor. Sinal que o Catalá enxergou muito mais o jogo no primeiro tempo do que o Maurício Ele Souza, percebeu, né, uma deficiência do Guarani, né, no setor defensivo. O Cauê não ajudou defensivamente, muito menos na parte ofensiva. E o Catalá colocou o principal jogador dele de ataque, o jogador de velocidade, às costas do Cauê, e já deu resultado logo no início do jogo com o cruzamento pro Queiroz. E o Maurício Souza, já estamos com 13 minutos, nem assim, mesmo com tudo que aconteceu até agora, Carlão, ele não ainda fortaleceu esse lado esquerdo. E ele tem poucas opções, né? Vamos ver, pelo menos de lateral esquerdo efetivo, ele não tem nenhum, né? Tem o Yuji no banco, que já colaborou nesse setor. Eu acho que ele vai ter que usar aí alguma solução para preencher essa lacuna, porque o São Bernardo, ele ataca, é muito claro, né? A linha de ataque do São Bernardo é sempre pelo lado direito, o setor esquerdo de defesa do Guarani. Arremesso manual pro Guarani, campo de ataque, lado esquerdo. Tá ali o Vinícius Cauê, faz a cobrança pro Caio Melo, tenta a finta, perde a bola, briga por ela o Bernô, Vinícius Cauê chega por baixo, dá um totozinho, bola volta lá no sistema defensivo com o Lucas Rafael. Fez o passe com o Rafael ali à frente da grande área, domina, encosta a marcação do Guilherme Queiroz pra cima dele, ele faz o lançamento pra ninguém. Tá lá o Alex Alves, que vai ficando com a bola e botando ordem na casa do Bernô, viu, Adriano Almeida? Uma bola longa assim, o Guarani que ainda não conseguiu finalizar e nem organizar uma jogada de ataque no segundo tempo, e a gente já vai chegando nos 15 primeiros minutos dessa etapa final. E como vocês bem disseram, o Guarani ainda não mexeu. Pois é, parece que nem que voltou pro segundo tempo, só dá Bernô. E essa bola, Cabelo, ela não passa pelo meio campo, né? É sempre essa ligação direta, tentar pegar os atacantes em velocidade. Em alguns momentos, claro que é uma jogada interessante. Olha o Guarani, deu sorte, sobrou na cara do gol, bateu, pega o goleiro! Bilu! Perde o gol mais feito do jogo para a equipe do Guarani, era ele o goleiro, chutou em cima do Alex Alves, botou para fora, escanteio que favorece o Bugrão, é lá pela direita, Adriana. O passe foi do Caio Melo agora, um passe lindo, que deixou Rafael Foster para trás e o Rafael Bilu em condições, ele dominou bem, avançou, e aí o Alex Alves ficou grande demais e o Rafael Bilu não finalizou bem. Escanteio é o Bilu mesmo quem vai para a bola. Bilu na cobrança do esquinado, quinto escanteio no jogo, terceiro para a equipe do Guarani, perna canhota, levantamento, baixo de novo,
no primeiro pau, como for a cobrança do Bilu lá na primeira etapa, né? Vai todo mundo pra área, cobra baixinho no primeiro pau. O Guarani já vem com a bola dominada lá da esquerda, o Caio Melo fez um tapa na bola, deu um passe do lado, curtinho, recebe de volta pra tabela, já faz o lançamento, ligação lá no campo de ataque, parada de cabeça, escora, ela vem pela intermediária, sai trabalhando o Bernô pro campo de ataque, ali pelo meio, quem chegava na saída de bola era o Léo Jabá, tava lá no meio, o Rafael tava aqui, o Queiroz, Guilherme Queiroz, tava na direita, a zaga do Guarani faz o corte pra sair jogando e agora sobrou um pé do Pará pra cima do jogador do Guarani, cartão no jogo, viu, Adriana? Para ela falta em cima do Rafael Bilu agora. O Pará leva cartão amarelo. Atrás da camisa do Pará lá no São Bernardo, ele é o Anderson Pará. O Anderson. Olha lá o Anderson cometeu falta. Tá mais cheinho o Anderson, né? A versão dele de Bernô é mais cheinha do que quando tava aqui pelo Brinco de Ouro, viu? Pois é, tá tão cheinho que nem pescoço tem. Mas já não tinha pescoço aqui também, né? O Parazinho não tem pescoço, rapaz. Brincadeira isso. 1-0, São Bernardo tá ganhando. O Guarani vem pro ataque em busca do gol do empate, trabalha a bola ali pela intermediária com o Natan. Dá um tapa nela, faz o lançamento na ponta canhota pro Vinícius Cauê. A marcação do Helder pra cima dele pra fazer o corte e joga pra fora. Arremesso manual pra equipe do Bugre. Lado esquerdo, Vinícius Cauê tá ali pra cobrança. Esperando que alguém se apresente ali pra fazer a cobrança do manual. O árbitro para porque vai tá mexendo. Tá mexendo, parece que é o Anderson Leite que vem aí, Adriano Almeida. E no lugar do camisa 10, do João Vitor, né? O João Vitor deixa o campo para a entrada do 20, Anderson Leite, a primeira mudança no Bugre. Você falou em Anderson, tem Anderson do lado de lá que é o Pará, entrou o Leite do lado de cá. E mais uma agora também, o Isaac também tá saindo para entrada do 17, Luiz Miguel. Então as duas alterações no Guarani saíram, João Vitor 10, Isaac 11, para as entradas do 20, Anderson Leite, e também do 17, Luiz Miguel. Olha, o Carlão é o comentarista, mas eu dou uns pitacos de vez em quando. Ele tirou os dois caras que deveriam estar armando o time ali pelo meio, Carlão. O único cara de armação realmente neste segundo tempo está sendo o Caio Melo, né? Que é um cara que poderia até adiantar um pouco mais para ajudar esse setor, colocar os atacantes em boa condição. Olha o São Bernardo. Vem aí. São Bernardo pro campo de ataque, Léo Jabá, rola a bola à frente da grande área, Pará, preparou o toque, preferiu o passe com o Rian, ajeitou perto da canhota, batida longe, teve desvio. Bola pra fora, escanteio que favorece o São Bernardo, é lá pela esquerda, Adriano Almeida. O Rian chutou de muito longe, estava muito encoberto pela defesa do Guarani, aí essa bola resvalou, saiu bem torta, bem longe do gol em escanteio. É um escanteio pelo lado esquerdo do ataque do Bernô. Vai se ajeitando lá o Bernô pro campo de ataque no cruzamento do escanteio, sexto escanteio no jogo. 3 para cada lado, hein? Tá preocupado, Maurício Souza. Pente o cabelo, Maurício. Tá tudo despenteado assim, ó. Puxa do ladinho ali. Isso. Ajeita aí a juba aí. Gelzinho, né? Gelzinho. Precisa de um gelzinho ali. Pô. Pega o gelzinho do Candanção. Candanção usa com gelzinho ali. Vai lá. Peça dele lá. Escanteio pro Bernô. Parar na cobrança do esquinado que vem lá da ponta canhota. Vem bola pro meio da grande área. Tá todo mundo posicionando lá no meio. Autoriza o árbitro a cobrança. Escanteio. É pro São Bernardo. Pintou o levantamento. Vem bola na segunda trave. Sobe de cabeça. O Salustiano com a zaga do Guarani faz o corte. Rasga na meia-lua da grande área, Luiz Miguel. Bota lá no campo de ataque pra ninguém. Bola vai atravessando todo o campo, vai chegando lá do outro lado com o Alex Alves. Pode completar agora, Carlão. Você falava que o único que estava armando era o Caio Melo. O Caio Melo poderia adiantar um pouco mais para se tornar um cara mais participativo, né? O Isaac novamente muito preso ali pelo setor esquerdo. Em algum momento chegou a fechar no meio-campo, mas não deu resultado. João Vitor fez um bom primeiro tempo, trabalhando bem com o Rafael Bilu, cansou no segundo, né? Pouco participou na segunda etapa. Ele coloca o Anderson Leite, que não tem a mesma qualidade do João Vitor, mas tem a força, né? Um cara de bola aérea também que pode ajudar. Deram uma sapatada lá no Anderson Pará, Adriano Almeida. E os jogadores do São Bernardo pedem cartão amarelo, mas o árbitro nada de aplicar cartão, uma falta perigosa pelo lado esquerdo. Vai vir levantamento para a área do Bugre. Vai se ajeitando lá do lado esquerdo a cobrança da falta. 2 jogadores, vai ficando apenas um. Apenas o Bilu vai ficando ali na marcação da barragem humana. Tá preocupado o Mesquita. Vai todo mundo lá pro meio da grande área. Todo mundo vai se ajeitando lá no meio da área. O zagueiro tá lá. Tá lá o Salustiano. Tá lá também o Helder. Lá no meio também tem o Guilherme Queiroz. Tá todo mundo lá. Falta cobrada direto pro gol. Mesquita. Deu um soco na bola esquisita, a bola saiu espirrada de lado ali, foi pra lateral, Adriana. Mas ainda bem que essa bola saiu bem longe dali, né? O problema é se ela sobe, fica viva
É lateral, São Bernardo aperta em busca do segundo gol. Vai se ajeitando o São Bernardo no campo de ataque mais uma vez, agora pela direita. Tem o arremesso manual, quem vai chegando ali para fazer a cobrança, Rodrigo Ferreira. Ele busca alguém pro passe mais atrás. Quem faz o domínio é Lucas Rian. Dá um tapa na bola um pouquinho mais atrás, lá com o Salustiano. Tem o Foster e tem também o Alex Alves, o goleiro que tá fora da grande área. Aperta João Marcelo para cima deles, dá um bicão, despacha pro campo de ataque. Lançamento foi feito. Bola espirrada, desviada, sobra lá na ponta canhota. Vem pro campo de ataque mais uma vez o Bernô. Encarou, Léo Jabá, puxou pela meia, fez a finta, carregou na frente da grande área. Rasga por baixo a zaga do Guarani. Dá um bico na bola, joga, dá um bicão ali, fica reclamando ali o Natan e paga geral lá pela direita. Lá quem chegava lá na cobertura era o Ian, que tava por ali. O Natan dá um bico na bola e sai chamando a atenção do Ian mais uma vez, que toma nas costas lá na ponta canhota da equipe do São Bernardo, viu, Adriana? O Natan agora vai dando uma de xerifão ali para tentar organizar essa defesa do Guarani, que sentiu o gol, né? Numa falha ali também do primeiro gol do São Bernardo, e agora, novamente, o São Bernardo é bem melhor no segundo tempo, aperta, tá muito mais perto de fazer o segundo do que o Guarani de empatar o jogo. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 21 minutos e meio de bola rolando, segundo tempo de jogo. 1º de maio, São Bernardo do Campo, 10ª rodada, Paulistão. Placar CBN tá assim. São Bernardo! Guilherme Queiroz marcou a 4 minutos deste segundo tempo. 1 pro Bernô. Guarani! Nada pra equipe do Guarani, Chaibe. Central da bola. Lá na final do ATP de Buenos Aires, o brasileiro João Fonseca vai vencendo o argentino Cerúndulo por 7-0 no segundo set, 4-3 para Fonseca, que já quebrou um serviço do argentino. O Fonseca tá perto de fazer 5-3, muito perto de mais uma vitória nesse set. Futebol Globo CBN. Subiu um cartãozinho amarelo ali, me parece, pro Rodrigo Ferreira. Camisa número 2 foi segurando. Ali o Luiz Miguel e a falta anotada pro Guarani. Trabalha mais uma vez a chegada do Bugrão no campo de ataque, teve desvio. Ela sobra com o Luiz Miguel na ponta canhota, pinta o levantamento lá na segunda trave. Sobe a zaga do Bernô, bate cabeça, vem o goleiro Alex Alves. Bota a ordem na casa da equipe do São Bernardo, Adriana. Só confirmando então no lance anterior, realmente cartão amarelo para o lateral direito do São Bernardo, o camisa 2 Rodrigo Ferreira. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Tá bravo o Léo Jabá lá, me parece que é com o Caio Melo, a confusão. Chega lá o Rafael, chega lá também o Bilu, o João Marcelo tá mais do lado, a confusão, o clima esquentou. Quer dizer, já estava quente desde o começo, né? Agora pegou fogo lá no meio, viu, Adriana? Os jogadores discutem muito. O principal deles é o Léo Jabá e o Rafael Bilu, né? Os dois que debatem, aí vem outros. Os deixa disso. O Helder que tá bravo pra caramba ali, o camisa 3, o Helder tá bravo demais ali. E aí o Matheus Salustiano vai tentando afastar agora, acabar com a rodinha. O árbitro não tem cartão na mão, então não deve aplicar nenhum cartão aí para tentar apaziguar a situação, mas parece que agora a situação já vai se normalizando. O árbitro conversa bastante ali com o Helder, me parece ali no lance é o Luiz Miguel que tá ali com ele conversando também, tem ao lado o Rafael, tem um jogador do São Bernardo tá com a boca sangrando, parece que é o Jabá, que tá ali sendo atendido pelo departamento médico da equipe do São Bernardo, tá com a boca sangrando ali. Deve ter tido algum encontrão ali no meio campo ali. Se houve algo de errado, o VAR vai analisar e vai chamar. Só faltava essa pro Guarani também, né, Carlão? Mas acho que foi. Não teve um lance anterior que ele acabou. Acho que ele já tava com a boca meio que sangrando. Agora o Helder é bravo, hein? Nossa senhora, que rapaz bravo. Pois é, rapaz. Ele tá falando de cotovelada lá, o jogador do São Bernardo. Exatamente. Tá ali com a boca sangrando, tá deixando o gramado ali. Se a camisa não tiver suja de sangue, não vai precisar trocar, tá tudo certo com ele. O Candação já manda seguir. Ou seja, o VAR não chamou. Né, Adriana? O VAR não chamou. Não chamou. Segue o jogo. Segue o jogo. 1-0, São Bernardo tá ganhando, 24 minutos e 40. Bola recuada, ficou lá o Mazarop Ian, com ela para fazer o domínio, já devolve a bola pelo lado esquerdo, trabalha a saída pro campo de ataque com Caio Melo, deixa curtinho, do lado esquerdo com Vinícius Cauê, faz a finta, ajeita, perna canhota, prepara o cruzamento nas mãos do goleiro. Acabou atrasando a bola ali pro Alex Alves, cai para botar ordem na casa da equipe do São Bernardo, sem perigo nenhum, Rê. Na tentativa pelo lado esquerdo ali,
Tinha que ter cruzado, né? Mas foi mais um chute muito fraco pro gol. O Alex Alves pegou com muita tranquilidade e agora o São Bernardo vai saindo com pouca pressa. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 25 minutos deste segundo tempo de jogo. No 1º de maio, é Paulistão, 10ª rodada. Placar da CBN tá assim, ó. São Bernardo. 1 pro São Bernardo. Guarani. 0 pro Guarani, Chaibe. Central da Bola. Daqui a pouquinho tem clássico no Allianz Parque, às 6:30 da noite. Tem Palmeiras e São Paulo. Você confere aqui na CBN, escalações já divulgadas. O São Paulo vai com a equipe mista para enfrentar o Palmeiras. Nem Lucas, nem Oscar estarão entre os titulares. Já o Palmeiras vai com a força máxima. O Palmeiras precisa da vitória para tentar uma classificação no Paulistão. Futebol Globo CBN. Tem falta pro Guarani, ameaçou, correu, agora vai, Caio Melo, levantamento lá na segunda trave, sobe de cabeça para fazer o quarto zaga da equipe do São Bernardo, a bola espirrada, sobra no meio campo. Ô, Natan! O Natan deu um bicão, caiu lá no Distrito Industrial de São Bernardo do Campo, viu, Adriano Almeida? Ganhou o leitão, né? O Meu chute Deus. mais alto do jogo até agora do camisa 5, Natan. Como que pode o cara chegar de frente pra grande área, tem um jogador na frente dele, vai tentar chutar. Primeiro que se ele chuta abaixo, bate no atleta que tá na frente dele, né, Carlão? Já começa por aí, né? O cara tá na frente dele, não dá pra chutar. Aí ele dá um bico na bola, vou chutar por baixo, que é pra não acertar o jogador. Aí ele joga a bola fora do campo. Não dá, né? Vocês estão no treinamento, eu sou o treinador. Natan, o que o senhor tentou fazer? Me explique. Pois é. Não tem jeito. Não pensa, né? Não pensa, Carlão. Olha lá, amarelou pra alguém lá. Acho que é pro goleiro, viu, Adriano? Me parece o Alex Alves agora, por retardar o reinício do jogo na cobrança do tiro de meta, ele mesmo. Camisa 1 do São Bernardo, goleiro Alex Alves, amarelado. Só tem cartão, pelo menos eu marquei que só cartões pra equipe do São Bernardo. Teve algum pra equipe do Guarani? Eu também não. Não 4 teve, cartões para o São Bernardo. Alex Alves, Rodrigo Ferreira, o Pará e o Romisson. Todos amarelados do time amarelo, do São Bernardo. Inclusive, Pará estava pendurado, é desfalque exceto do São Bernardo no próximo jogo, penúltimo da primeira fase do Paulistão. O São Bernardo pega a Portuguesa fora de casa na próxima quinta-feira, às 9h35 da noite. O Guarani parece estar mexendo de novo ali. Daqui a pouquinho a Adriana confirma. Mais uma mexida da equipe do Bugrão. Vai se ajeitando lá o Pará no arremesso manual. Já cobrado. Recua para começar com Foster. Na perna direita, inverte a jogada. Joga na ponta direita. Lançamento foi feito ali pro Rodrigo Soares. Tá correndo com a proteção na boca ali, sangrando. Toca do lado. Romisson. Devolve. Para começar com o Helder. Bravo. Helder é bravo, hein? Lançamento foi feito lá na ponta esquerda. Dominou, Pará, botou para dançar. Lá o Ian carregou na linha de fundo. Foi preparar o cruzamento. Bateu em cima do jogador do Bugre. Vai para fora, escanteio. É pro São Bernardo, é lá pelo lado esquerdo, é mais um escanteio que favorece a equipe do Bernô, que vem pra cima, Adriana. Vem apertando em busca de consolidar essa vitória. O Guarani mexeu. Foi embora o 2, Ian, pra entrada do 23, Raí Nascimento já tá em campo. Aí, portanto, o Raí Nascimento em campo para a equipe do Guarani. Tem escanteio. A equipe do Bernô, lá do lado direito tem esquinado. Vai se ajeitando lá para fazer a cobrança. O Rodrigo Soares vem bola pra grande área, hein? Tá todo mundo lá na grande área. Bom momento pro Bernô. Preparou o cruzamento, vem fechadinho, segunda trave, sobe de cabeça pra fazer o corte ali. Na segunda trave era o Anderson Leite que tava por ali, não, era o Vinícius Cauê. Fez o desvio de cabeça, jogou pra fora, outro escanteio. Dessa vez é pelo lado direito, Adriana. E esse toque do Cauê foi providencial, porque o Guilherme Queiroz, se essa bola passa por ele, o Guilherme Queiroz estava sozinho ali com o gol aberto para fazer o segundo. Escanteio, muda o lado. O Pará, quem vem pra cá agora é pra fazer a cobrança. De perto da canhota pro levantamento que vem pra dentro da grande área. O árbitro chama a atenção de todo mundo ali no meio. Tem o Helder ali, tem também o Anderson Leite, tem o Rafael, ficam todos ali se enroscando ali na marcação. Escanteio cobrado, bola rolada, ali pela intermediária, Rodrigo com ela, cruzamento, segunda trave, sobe o Helder, fez o cabeceio direto para fora. Tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. 29 minutos e meio deste segundo tempo. O Guarani vem pelo campo de ataque, lançamento feito. Chega para fazer o quarto zaga, ela sobra com o Rodrigo Ferreira. Então tapa na bola pela direita. Lucas Rian já domina. Ligação direta pela ponta canhota, pela ponta direita. Vai se apresentando ali Guilherme Queiroz.
corre demais a bola, corre mais que ele, vai pra fora, só tiro de meta para o Mesquita repor a bola em jogo. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 30 minutos deste segundo tempo. O tempo vai passando rapidamente, hein? Placar da CBN tá assim, ó. São Bernardo. 1 pro São Bernardo. Guarani. 0 pro Guarani. Chaibe. Central da Bola. Mesmo com essa derrota, o Guarani não perde a liderança do grupo B. O Guarani tem 11 pontos, como o Red Bull Bragantino também, a Portuguesa também. Porém, o Santos, que tem 9, ainda joga na rodada e pode ultrapassá-los. Já o São Bernardo aumenta a distância na liderança do grupo D. Tem 22 pontos, a Ponte Preta 19 e o Palmeiras, que ainda joga, tem 16. Futebol Globo CBN. Tiro de meta pro Alex Alves fazer a reposição de jogo. Tem mais sol lá não, viu, Adriana? As nuvens já cobriram todo o sol lá, deve estar mais fresquinho no campo, viu? É, situação mais amena agora, no momento em que o São Bernardo se prepara para mais uma mudança, é o Felipe Azevedo, né? Por algumas temporadas vestiu a camisa da Ponte Preta e agora reserva do São Bernardo, ele que também defendeu o América Mineiro recentemente no Brasileiro da Série A. Bola tocada para fora, arremesso manual que favorece a equipe do Guarani, sistema defensivo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, planos PJ com 50% de desconto em 2 mensalidades. Contrate agora. Tá fazendo a troca o Catalá, tá mexendo ali pela última vez. Não, tem mais uma parada ainda, né? Tem Vou mais confirmar uma então essa troca e acho que muito porque o Léo Jabá tava com aquele incômodo na boca, né? E aí ele deixa o campo com a camisa 8, então o Léo Jabá tá fora. O 87, Felipe Azevedo vem pro campo. Já está em campo o Felipe Azevedo, trabalha a equipe do Guarani, campo de ataque, lado direito, se ajeita por ali, bola no lançamento feito, ela que chega, o Raí estava por ali, faz o lançamento, a zaga do São Bernardo faz o quarto, Felipe Azevedo briga pela segunda bola espirrada, volta ali com o Natan, mas a falta está anotada, é em cima do Raí. Lá do lado direito, falta do Felipe Azevedo em cima do Raí Nascimento, sai tocando a bola a equipe do Bugre, sobra de bola pela intermediária com Lucas Rafael, já dá um tapa na bola no lado esquerdo, Vinícius Cauê faz o domínio, encosta Lucas Rian pra cima dele e volta com o Lucas Rafael, já dá um tapa na bola, Raí lá pela direita, fez o domínio, bota no campo de ataque, tenta a tabelinha, bola devolvida no sistema defensivo com o Raí mais uma vez, que bota mais atrás o toque foi feito ali com o Rafael, pro Lucas Rafael, e aí vai trabalhando um lado, vai tocando outro, a equipe do Guarani, o tempo vai passando, 32 minutos e 40. Sai trabalhando mais uma vez a equipe do São Bernardo, ficou o jogador do Guarani caído pedindo falta, sobra de bola lá pela esquerda com Felipe Azevedo, ajeita a bola perto da direita, rola a bola pela meia, ali pela meia com o Lucas Lima, devolve lado esquerdo com o Pará, vai tocando a bola o São Bernardo, vai fazendo o tempo passar e a bola rolando, pois não? Ele colocou o Raí Nascimento ali do lado direito para colocar uma correria, né? Só que ele deslocou o Caio Melo como um lateral, né? O Caio até que com chutes, com os toques de bola, ele estava conseguindo chegar, oferecer aí algum perigo à defesa do São Bernardo. Não sei se eu desmancharia esta formação, mas é o Maurício que é bem pago para fazer essas coisas, né? Olha lá, quem furou foi o Caio Melo. Bola nas costas, chega a equipe do São Bernardo na cara do gol, a batida! Gabriel Mesquita, defesaça! A chegada do Felipe Azevedo na cara do goleiro do Guarani, defesaça do goleirão Mesquita, bola pra fora, escanteio pro Bernou, Adriana. O Felipe Azevedo teve muita liberdade, né? Recebeu bem longe da área, avançou. O Lucas Rafael tentou ali tirar de qualquer jeito, mas quem realmente evitou o gol foi o Gabriel Mesquita. Mais uma bela defesa do goleiro do Bugre, evitando que praticamente liquidaria o jogo com a vitória do São Bernardo, que tem escanteio. E no primeiro pique do Felipe Azevedo, ele já bota a mão no joelho, faz uma cara de cansado ali. Eu acho que não tá bem fisicamente, não, tá viu, próximo Galão? dos 40 já, né? Então, a gravata já tá logo de cara ali, rapaz. Que isso? Um pique desse aí, logo no começo já. Sexto escanteio do jogo do Bernou, cruzamento na grande área ali pelo meio de cabeça, Salustiano. A bola vai sobrando com o Guilherme Queiroz. Ele tenta o domínio, a bola escapuliu um bocadinho, ele corre para evitar a saída, mas faz o domínio, fica com ela dominada, bola recuada, para começar de novo com o Bernou, começa com o Helder.
Tem pressa nenhuma, tá tranquilo ali o zagueirão da equipe do São Bernardo que vai tocando a bola, devolve com o Rodrigo Soares pela direita. Ele faz de domínio e recua lá no sistema defensivo com o Helder. Volta a bola pela direita. Rodrigo Ferreira toca na bola, vem pro campo de ataque, fez a finta ali. O Guilherme Queiroz chega por baixo para fazer o corte e o toque feito do Raí Nascimento. Bota no campo de ataque, chegou ali o Luiz Miguel, tinha um jogador ali meio perto dele, fez o passe errado. De graça pro São Bernardo que rasga, joga a bola fora, arremesso é manual pra equipe do Guarani no sistema defensivo que mexe de novo o Guarani ali, hein? Saiu 6, meia dúzia. Vinícius Cauê pra entrada do 16, Titi. Quem também sai no Guarani é o 4, Lucas Rafael, pra entrada do 19. Denis Júnior, é isso mesmo, um atacante. Obrigada, Carlão. Tá aí, portanto, vai mexendo a equipe do Guarani, vai mexendo ali as últimas peças. O 4, Lucas Rafael, foi embora. Entrou o 19, Denis Júnior. Entrou o Titi no lugar do Vinícius Cauê. Então ele mexeu do lado esquerdo ali, defensivo, Carlão. Mexeu do lado esquerdo e o Titi vai tentar dar uma retaguarda ali por aquele setor, né? A gente percebe ali o jogador já indo pro setor do Vinícius Cauê. O Cauê muito mal, desde o primeiro tempo, o segundo tempo também. E ao mesmo tempo que ele põe força ofensiva, né? Ele vai com Demorou pra mexer, ele né, vai Carlão? com o Denis Júnior para dar uma movimentada ali. O João Marcelo até aqui não faz um grande jogo. O Dene é um cara de sustentação lá na frente, é um cara que tem um poder de definição que pode ajudar, porque o ataque do Guarani na segunda etapa, notadamente, foi inoperante. Bola pra fora, arremesso manual pra equipe do Berdola pela esquerda, hein? 36, vamos girar mais uma vez o tempo e o placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 36 minutos e meio de bola rolando, segundo tempo de jogo. Campeonato Paulista 2025 e o placar da CBN tá assim, ó. São Bernardo. 1 pro São Bernardo que vem pro campo de ataque. Lucas Rian girou, bateu, explodiu na zaga. 1 pro São Bernardo. Guarani. 0 pro Guarani, Fábio Scheibe. Central da bola. No outro jogo. Olha o Berdo, Guilherme Queiroz na cara do gol, preparou, bateu pra fora do gol. Presentaço, recebeu o Guilherme Queiroz na meia-lua da grande área. Escolheu o canto, fez a batida, saiu caprichosamente pra fora, Adriana. Num erro ali na saída de bola do Guarani, né? E o São Bernardo se aproveita e quase agora faz o segundo, vai enfileirando oportunidades. O time do São Bernardo, no momento em que mexe de novo, vai embora o 31, Lucas Lima, que não é aquele, é outro Lucas Lima, para a entrada do camisa 20, Emerson Santos, ex-Ponte Preta. Tá aí mais um conhecido, né? Mais um conhecido que entra na equipe do São Bernardo, que vence o jogo por 1-0. Vai trabalhando lá pela direita, na saída de bola mais uma vez a equipe do Guarani com Caio Melo. Despacha para o campo de ataque. Lançamento feito, Salustiano sobe de cabeça para fazer o corte. Ela sobra lá pela direita, se mantém Guarani no campo de ataque. Vem com o Anderson Leite. Já bota na frente. Lançamento foi feito. Chegava João Marcelo por baixo, chega o zagueiro, dá um bico na bola, joga para fora do campo. Arremesso é manual que favorece a equipe do Bugrão. É lá pela direita. Se apresenta por ali o Caio Melo para fazer a cobrança. Joga a bola ali com o Anderson Leite. Domina, volta pela intermediária. Trabalha a chegada, campo de ataque, pintou cruzamento. Segunda trave, Luiz Miguel ajeitou para trás, sobra de bola, Denis Júnior protegeu, rolou, entrada, meia-lua da grande área, batida, explode na zaga do São Bernardo. Ela sobra na saída de bola lá com o Felipe Azevedo, bota mais atrás com o Lucas Rian, escapa bem da marcação, vem em velocidade pro campo de ataque, bola enfiada na cara do gol, saiu por ali pela frente da grande área, batida rasteira, Jiriguidum! Sobe a bandeira, impedimento marcado no ataque da equipe do São Bernardo. Fica ali o Lucas Rian mostrando ali como quem não quer nada. Será que tá impedido? Será que não tá? O VAR vai analisar, não sei não, hein? Não sei não se tem impedimento, Adriano Almeida. Eu acho que vai dar Ziriguidum, hein? É um lance difícil também, de novo, né? Que vai ter que traçar as linhas mais uma vez, mas... De novo, né? A defesa do Guarani cochila, os jogadores do São Bernardo entram no meio com muita liberdade, depois
com velocidade. Foi o que aconteceu com o Lucas Rian, né? Que tocou na saída do Gabriel Mesquita. Vamos aguardar mais um pouquinho para ver se vai ser 2-0 para São Bernardo. Eu acho que a posição era legal, Carlão. Sim, o lance bem ajustado, né? Vamos observar ali. Mas de qualquer maneira, novamente, né? O segundo tempo do Guarani muito ruim, né, Cabela? Fez um primeiro tempo legal, que poderia até ter saído vencedor, mas no segundo tempo a coisa não rolou e o São Bernardo foi dominante. O Guarani foi bem no primeiro tempo e a gente falou do que era ruim no Guarani. Sim. As duas laterais. Sim, as duas laterais justamente. O Maurício demorou pra mexer nesses dois pontos. Demorou pra mexer. É claro que o Cauê é um reserva, né? Ele não levou o Emerson pro jogo em virtude de lesão. E o Cauê comprometeu, né? Impedido. Impedimento marcado, o VAR anulou o gol do Lucas Rian, viu, Adriana? Impedimento. Lucas Rian estava realmente à frente da defesa do Guarani. O Guarani ganha um fôlego nessa reta final. Vem Guarani pro campo de ataque lá pela direita, por ali com o Bilu. Preparou o cruzamento, bateu em cima da marcação, volta a bola com ele, recua lá pela direita, toca na bola, vai buscando espaço mais uma vez, a chegada do Bugre. Mais uma vez com o Bilu, lá pela ponta direita, cruzamento, rasteiro, sobrou pela meia, batida, Alex Alves, pintou o cruzamento, vem bola pra grande área, chega a zaga do São Bernardo pra fazer o corte, a bola volta ali pela intermediária, quem chega do lance é o Titi, joga lá pela direita com o Caio Melo, prepara o lançamento, já bota no campo de ataque mais uma vez, lançamento é feito aqui pela esquerda, Luiz Miguel, fez o cabeceio pela área, sobe o goleiro Alex Alves, bota o ordem na casa mais uma vez e ele fez uma defesaça salvadora, Adriano Almeida. A primeira do Guarani no segundo tempo, né? A jogada foi pelo lado direito e aí depois do cruzamento, o Denis Júnior pegou de primeira. Essa bola por pouco não entrou, porque aí o Alex Alves voou para evitar o que seria o gol de empate do Bugre. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 41 minutos de bola rolando, segundo tempo, reta final de partida no 1º de maio. O placar da CBN tá assim, ó. São Bernardo. 1 pro São Bernardo, Guilherme Queiroz. Guarani, nada, Fábio Scheibe. Tem gol onde? Central da bola. Tem gol no Campeonato Mineiro, na semifinal no Mineirão, a gol de empate do América. Cruzeiro 1, América também 1. Na Série A2 é gol do São José contra a Ferroviária, lá na Fonte Luminosa em Araraquara. Agora Ferroviária 0, São José 1. Futebol Globo CBN. Já passamos de 41 minutos, tem jogador Helder. O Helder tá caído da equipe do Bernô, Adriana. Dá uma valorizada também a essa altura, né, Cabela? Agora já levanta e o São Bernardo vai tentando sair pro ataque. E vem pro campo de ataque, no lançamento feito. Todo mundo ficou olhando. Chegou o Lucas Rian. Mesquita saiu, ela sobrou com o Guilherme Queiroz. Dá um tapa na bola, joga pro gol. Mesquita volta lá pro gol para fazer a defesa e botar ordem na casa do Bugre. Todo mundo ficou olhando a bola, ninguém viu a chegada do jogador no ataque do Bernô, hein, Adriana? Olha, essas bolas longas do São Bernardo agora nesse final de segundo tempo para matar o jogo, o Guarani tem que ficar muito atento, porque vai tentando sair pro ataque e deixa muito espaço ali para só depender de milagres do Gabriel Mesquita. Vai se ajeitando mais uma vez o campo de ataque, a equipe do Bugre. Vem ali com o Raí, tenta a tabela, sobra de bola com o Felipe Azevedo. Ele já bota a velocidade lá pela esquerda, faz o break, olha, busca alguém pro passe. O passe é feito pela direita, do outro lado. Quem chega para receber é o Lucas Rian, tenta o toque de primeira pro Guilherme Queiroz. A bola volta com ele, sobe de cabeça, faz o corte, vem rasgando o Caio Melo, dá um bico na bola, ela chega pela intermediária, domina ali pela intermediária. O Denis Júnior tava lá na frente da grande área, como se fosse um defensor. Volta a bola, trabalha, chegada com o Anderson Leite. Lado esquerdo vem Luiz Miguel, ajeita a bola perto da canhota, ninguém tá por ali, não é? Parece que é o Guarani que tá ganhando o jogo. Vem Anderson Leite para fazer o domínio, carrega mais uma vez lado esquerdo, deixa ali com o Luiz Miguel, marcação chega para cima dele, bola para fora, arremesso manual para a equipe do São Bernardo. Luiz Miguel fica olhando, ele vai na dividida, mas toca na bola, a bola vai para fora, o arremesso manual para a equipe do São Bernardo. 1-0, o Bernô tá ganhando o jogo, reta final de partida, 43,5. E o árbitro vai lá chamar a atenção do Maurício Souza, que está impaciente no banco de reservas, Adriana. E foi amarelado, cartão amarelo para o técnico do Guarani. E o árbitro aponta para mais alguém do banco de reservas do Guarani. A gente vai tentar identificar aí quem que é essa segunda pessoa que também está com cara de que vai levar cartão amarelo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Passamos de 44.
Bola tocada com o São Luciano, acabou furando, foi lá, consertou, mas deu de graça ali pelo meio. Anderson Leite trabalha a bola na chegada, Raí por baixo, o corte foi feito ali pelo Emerson. Já sobra de bola com o Pará, lado esquerdo, trabalha, equipe do Verdão mais uma vez na chegada, campo de ataque, lançamento é feito lá pela ponta canhota. Chegou o Lucas Rian mais uma vez, pintou o cruzamento rasteiro, fez o corte no meio do caminho, tenta a bicicleta, o Guilherme Queiroz, zaga do Guarani estava lá para fazer o corte. Emerson toca na bola mais atrás, bola recuada mais uma vez para chegar lá, o Romisson devolve lá no goleiro para sair jogando para a equipe do Bernô. Toca a bola, São Bernardo, vai ganhando o jogo, 1-0. Rodrigo Ferreira, lançamento feito no campo de ataque, ali pro Pará. Pará tava na ponta direita, bateu de perna esquerda, jogou pra longe, isolou. Tava rachão, ele e o goleiro, hein, o Adriana? E aí ele encheu o pé, né? E não deu nada certo no momento em que a arbitragem sinaliza. Vamos até os 51. Só a placa de 6 ali, Carlão, ficou aberto, né? Não, virou rachão. A defesa do Guarani largou o jogo, né? E virou uma trocação pura, só que o Guarani não consegue ser efetivo à frente. Outra coisa, né, Cabela? O Guarani não criou uma chance mais clara. A única para definir com o Denis Júnior, não pode errar o gol que ele errou naquela ocasião. Não pode errar. E a defesa agora largou. Essa chance do Pará aí parecia lance de casado contra solteiro. 2 lances do Guarani que não pode perder. O do Bilu. O do Bilu, sim. E essa do Denis Júnior. Essa do Denis Júnior, aquela bola ali é pra matar. Não, e a bola veio no tempo, é pra finalizar, completamente disperso ali. Sem rasteira, bate meia altura, o goleiro pega. Não é gol pra perder. Um cara como o Denis Júnior, que é o jogador da finalização, não é pra perder um gol desse. Trabalha Guarani mais uma vez pelo ataque, pois não, Adriana. Além do técnico Maurício Souza no banco, o Matheus Sarará também levou o cartão amarelo. Depois de muita reclamação ali com a arbitragem, o Matheus Sarará estava pendurado e por isso não entra em campo na próxima rodada, quando o Guarani recebe o Velo Clube. Quarta-feira, 19 horas, no Brinco de Ouro. Tá, e portanto, Sarará que não estava em campo, porque se ele tá em campo, ele toma amarelo. Quando ele não estava em campo, ele reclamou para também tomar amarelo. E pendurado e toma cartão no banco, aí é brincadeira, né? Pois é. Vai reclamar pra quê, né? Fica quietinho lá, né? Fica quietinho lá. Anderson Leite, Guarani vem pro campo de ataque, trocando bola ali na frente da grande área. Faz a abertura do lado esquerdo, por ali com o Titi. Zagueirão que vem pro ataque, pintou o cruzamento lá na segunda trave. A bola tá viva lá no segundo pau, corre. Raí Nascimento, evita a saída, encosta a marcação do Pará pra cima dele, tenta a finta, leva melhor o Raí, carrega na linha de fundo, printou atrás, o lançamento feito, o Caio Melo, chamou pra dançar, preparou, bateu, demorou demais, voltou, Caio Melo, brecou, rolou, bateu, Denis Júnior, e ele fica reclamando ali do passe, ele bateu mal na bola, jogou a bola fora do estádio, Adriano Almeida. E eu não entendi por que ele reclamou, né? O Caio Melo tentou 1, 2 vezes ali, fez muita finta, né? Excesso de drible e pouca finalização. E aí acho que o Caio Melo tava com dificuldade para finalizar, rolou pro Denis Júnior. E aí o Denis Júnior pegou essa bola, ela subiu demais. Guarani vai perdendo lá no 1º de maio, 1-0 pro Bernô. Carlão de Freitas, na primeira metade desse Campeonato Paulista, dessa fase de classificação, o Guarani estava bem, estava empolgando os torcedores do Guarani naquela embalada que deu bugre. Mas de 3 ou 4 jogos pra cá, meu Deus, hein? Do derby pra cá, né? Do derby pra cá o Guarani não fez porque venceu o Água Santa antes, né? Venceu bem, venceu bem o Água Santa, goleando, venceu com autoridade. Contra a Ponte, um jogo atípico, olha aí. Bem, Bernão pro campo de ataque, Guilherme Queiroz fica aqui atrás da zaga, lado direito, tá, subiu a bandeira, o jogo tá parado, vai lá, Carlão. Contra a Ponte, um jogo atípico e depois o Novo Horizontino. Hoje, contra o São Bernardo, um primeiro tempo bom, né, aceitável, em que poderia ter ido para o vestiário com uma vantagem, mas o segundo tempo a coisa não rolou. O Guarani não foi bem, cometendo erros individuais na parte defensiva e na frente teve poucas chances e quando teve não conseguiu o êxito aí para finalizar. Méritos pro Catalá, que enxergou o jogo de uma maneira diferente pro segundo tempo? Enxergou o jogo e foi decisivo naquele instante, né? Tanto é que o São Bernardo vai vencendo a partida justamente por aquela jogada. Criou outras oportunidades, mas o jogo está sendo decidido através daquela jogada em que o Léo Jabá foi pro setor direito de ataque, o setor esquerdo de defesa do Guarani, aproveitou um vacilo, né? Uma tarde infeliz do Vinícius Cauê, não teve a conversa ali com o Lucas Rafael, fez o cruzamento, o Jabá e o Queiroz fez o gol. A partir daí o São Bernardo foi dominante.
né, criou mais oportunidades que o Guarani. O Guarani pode até empatar o jogo, mas na base do abafa, na base do entusiasmo, um segundo tempo muito ruim do Bugre. Lançamento feito para a grande área, passa por todo mundo, vai lá parar, pegou mão na bola, sobrou com o João Marcelo, levantamento na grande área, sobe a zaga para fazer o quarto tiro, perigo, a bola ficou quicando ali à frente da grande área, toca Guilherme Queiroz, ela sobra com o Natan, vai pra tabelinha, bola enfiada com o Raí Nascimento, bateu de fora, no cantinho para fora do gol! Passa a rente, vagarosamente, ao pé da trave, só que do lado de fora. Linha de fundo, só tiro de meta, Adriano Almeida. Era a bola do empate agora, hein? Essa bola de longe. E aí, de repente, ela bateu em uns 2, 3 morrinhos, ficou até um pouco mais lenta, mas também pegou curva. Por pouco. A hora que o Alex Alves viu, ele foi tentar correr, ela desviou no meio do caminho. O Bugre tem um escanteio, quem sabe o empate? Quem sabe, Guarani, bateu no Saluciano, hein? Bateu no Saluciano, foi pra fora o escanteio. Por fim, o Saluciano acabou salvando. Escanteio, Caio Melo, levantamento lá na segunda trave, passa por todo mundo. Vai lá o Bilu. Escanteio bonito, hein, Caio Melo? Bateu um tiro de meta lá do escanteio, a bola vai pra fora no arremesso manual, lá do outro lado que favorece a equipe do Bernô. Cabela. 50 minutos, pois não. Boa notícia, João Fonseca é campeão da TP de Buenos Aires. Opa! 2-0 venceu o argentino Cerúndulo. Daqui a pouco a gente traz mais informações aqui no nosso fim de jogo aqui na Aí, CBN. portanto, 18 anos, campeão da TP. Muito bom para o brasileiro, o João Fonseca, hein, Carlão? Batendo um argentino dentro da Argentina, né? Mas ele bateu 4 argentinos. 4 argentinos, uma trajetória maravilhosa num país que tem tradição no tênis, né? A Argentina é muito forte neste esporte e quem sabe aí surge, né, uma estrela. Vamos torcer para que dê certo a carreira do João. Um começo maravilhoso. Tem Bugrão pro campo de ataque. Pode ser o último lance do jogo. Tem escanteio ali pela ponta canhota, Adriana. É, lado esquerdo agora é mais um. Quem sabe o último lance, a última tentativa do Bugre, porque já vamos bater os 51. É o 10º escanteio no jogo, 4 para a equipe do Guarani. Vem bola pra grande área. Tá todo mundo lá, pintou cruzamento lá na segunda trave. Cai o goleiro. Faz a defesa, o Alex Alves bota a ordem na casa da equipe do São Bernardo. O árbitro pega uma falta ali em cima do goleiro, já vai se achegando ali para pegar a bola, vai botar um ponto final no jogo. O Matheus Delgado Canderson vai pegando a bola ali, vai terminar o jogo no 1º de maio. Apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo. Deu São Bernardo. São Bernardo. Guilherme Queiroz. Guarani. Nada para a equipe do Bugrão. Futebol Globo CBN. 5h59. Não deu pro Guarani. O Guarani fez um bom primeiro tempo. Na segunda etapa, o São Bernardo conseguiu melhorar, conseguiu o gol. Foi melhor também. O São Bernardo vencendo mais uma. O São Bernardo, que é líder do grupo D. O Guarani, mesmo com a derrota neste momento, é líder do grupo B. Porém, ainda o Santos joga na rodada, pode ultrapassá-lo. Adriano Almeida, hoje não deu, né, Adri? De um primeiro tempo muito bom do Guarani, a segunda etapa deixou a desejar e tomou um gol logo no começo do segundo tempo, também sentiu o gol. Hoje nada certo pro Guarani, o Guarani que já vai acumulando aí 3 jogos sem vencer, né, Fábio? E são 2 derrotas e um empate dos últimos 9 pontos disputados, apenas um conquistado. É um sinal de alerta já nessa reta final do Paulistão, mas ainda o Bugre com boas chances aí, quem sabe, de buscar essa classificação para as quartas. 5h59, 10ª rodada. O Guarani acaba perdendo para o São Bernardo por 1-0. Outro jogo da rodada no finalzinho, o Velo Clube vai batendo a Inter de Limeira por 2-1. Ali a Inter que se afunda na zona de rebaixamento, é a lanterna da competição na classificação geral. Carlão de Freitas, 6 horas da tarde em Campinas. O seu destaque do comentário: o Guarani até que começou bem, primeiro tempo bom, mas a segunda etapa só deu Bernô, né? O Bernô mereceu realmente essa vitória, né, Carlão? Um primeiro tempo que deu bons indicativos, né? O Guarani desperdiçou oportunidades. Eu acho que o Rafael Bilu fica aí como a grata surpresa para a sequência do Paulistão. Foi uma aposta acertada do Maurício. Em outras situações, algumas escalações complicadas também, mas no segundo tempo, falha defensiva, o São Bernardo se aproveitou e acabou marcando um gol. E em outras situações, em outras falhas também, o Bernô criou mais oportunidades. Na reta final, o Guarani teve até chances claras de gol, mas muito mais na base do entusiasmo, na base da pressão, na base do desespero. Então tem muita coisa a corrigir o técnico Maurício Souza neste primeiro momento de instabilidade, né? Porque já são 3 jogos e 3 jogos sem vencer e que
né, estas derrotas, estes tropeços podem comprometer aí a campanha de classificação do Guarani. Esse Carlão de Freitas, daqui a pouco a gente comenta mais, a gente conversa mais sobre esse jogo do Guarani. O Guarani acaba perdendo, terceiro jogo sem vitória do Bugre. O Bugre agora que faltam mais 2 rodadas, né, para terminar essa fase de classificação. Enfrenta o Velo Clube na próxima quarta-feira no Brinco de Ouro e depois sai para decidir a última rodada contra o Corinthians na Neoquímica Arena. E jogo complicado, mas o Guarani ainda tem chances, como eu disse há pouco. O Guarani, mesmo com a derrota, ainda está na liderança do grupo B, porém empatado com o Bragantino e também com o nossa, me deu um branco aqui. Portuguesa também, desculpa, perdão, obrigado, viu, Cabela? Também com a Portuguesa, que tem 11 pontos. O Santos tem 9, mas ainda joga na rodada. O Santos pode ultrapassar essas 3 equipes e assumir a ponta deste grupo B. Muita gente mandando mensagem aqui para a CBN. A Maria Lúcia Andrade fala: infelizmente o Guarani está jogando fora a classificação. Carlos Fernandes: o Guarani perdeu o derby e ficou desesperado. Gilberto Oliveira: quem mais falhou no gol do São Bernardo foi João Marcelo, que deixou a bola passar pensando que tinha um jogador do Guarani atrás dele. Hoje em dia isso não pode acontecer. O Silvio Lobato tá mandando mensagem aqui pra gente também, assim como o Cristiano Salvione, sempre participando, muita gente mandando. O Edson Coelho, ao longo da jornada, também mandou mensagem pra gente aqui, tava esperançoso com a vitória do Guarani, porém a vitória não veio. O Edson Coelho da Vila Lemos, aqui de Campinas. Quem manda mensagem pra gente também tá falando aqui o Edmilson Pires, falando que: Carlão, esse seu time não vai mesmo, aqui tá brincando também, aqui tá com humor aqui também, apesar da derrota do Guarani. Muita gente aqui mandando mensagem. Um abraço também para o Maicon Bugrino de Campinas. Tá falando que, pelo amor de Deus, tá falando que a gente torce contra o Guarani, viu, Cabela? Como pode isso? Tem Ponte Pretana que fala que a gente torce contra a Ponte, Bugrino falando que torce contra o Guarani. É difícil agradar todo mundo, né, Carlão? O pessoal fala que você torce pro Guarani, fala que torce pra Ponte, fala que a gente torce contra. Quando o resultado não vem, a pessoa fica bravo mesmo. Vai né? da opinião de cada um. Mas obrigado pela participação aqui, aí viu? Eu uso a frase do Neto, né? Eu não jogo, né? Não adianta. O pessoal fica bravo com a imprensa. Eu não jogo, eu não escalo, eu não perco gol, eu não falho na marcação. Nas peladas eu falho, né? Porque. Sim. Mas é assim mesmo, o pessoal fica com cabeça quente, né? E acaba mandando mensagem. Mas a gente lê aqui também, é o Maico Bugrino de Campinas mandando mensagem pra gente. O Adriano fala que esse Titi não dá mais, insistir no Titi é motivo de derrota. O pessoal tá bravo aqui, mas o Guarani perdendo mais uma. A gente vai pro rápido break, daqui a pouco a gente volta, lembrando que a partir das 6:30, um pouquinho antes, a gente passa a bola para Oscar Ulisses, que vai narrar o Clássico Paulista no Allianz Parque entre Palmeiras e São Paulo, 6:30 da noite. Tem Palmeiras e São Paulo, narração de Oscar Ulisses. Logo depois do Clássico, tem mais futebol aqui na CBN. Tem Santos e Água Santa, direto da Vila Belmiro. Hugo Lago dá o recado pra você, fica aqui conosco. Você vai ter muito futebol ainda nesta noite de domingo. Jogos que interessam, por que não, as equipes de Campinas, né? Tanto o Palmeiras interessa a Ponte Pretanos, quanto o Santos interessa a Bugrinos. Então, confere aqui com a gente, fica aqui conosco na CBN. Tem muita informação, tem muito futebol aqui com a gente. Um rápido break, daqui a pouco a gente volta, a gente conversa mais sobre essa derrota do Guarani para o São Bernardo aqui na CBN. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Olá, eu sou o Fernando Kawasaki, sou chefe de cozinha e empreendedor. Eu tô aqui para falar que a Unimed Campinas está com uma oferta muito especial. 50% de desconto em 2 mensalidades de planos empresariais, incluindo MEI, a partir de 2 vidas. Aproveite a oportunidade e cuide da sua saúde. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Consulte condições. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais.
Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. 6h06, você está aqui na Central Brasileira de Notícias, a CBN, depois dessa derrota do Guarani para o São Bernardo por 1-0 lá no 1º de maio, terceiro jogo consecutivo que o Guarani não consegue uma vitória. Adriana Almeida, tem um jogo contra o Velo Clube e já tem alguns desfalques, né? O Sarará vai desfalcar a equipe, apesar de estar no banco, né? Sim. Foi um desfalque já confirmado por receber o terceiro amarelo. Alguém mais que vai desfalcar a equipe do Bugre e do Maurício Souza? Olha, Fábio, a gente tem o lateral esquerdo, Emerson, que hoje ficou fora por causa de um desconforto muscular que ele sentiu. Ele vinha atuando muito bem na lateral esquerda. Hoje o Vinícius Cauê já não teve um bom rendimento. Como o jogo já é logo no meio da semana, na quarta-feira, a gente aguarda aí um posicionamento do departamento médico do Guarani para entender as condições do Emerson e se ele realmente tem condições de retornar ou não. Além disso, o Matheus Sarará, né, que hoje tomou o terceiro cartão amarelo do banco de reservas, ele nem entrou em campo, mas fica suspenso para esse jogo contra o Velo Clube. Guarani que vai vir com uma certa pressão, já que tem um jejum aí de 3 jogos sem vencer, entre eles o derby campineiro. E olha como são as coisas, né? Como é o futebol, né, Carlão? O Emerson, tão criticado ano passado pela torcida, que cobrava também, não gostava da atuação dele. Esse ano tá sendo importante e hoje fez falta bastante. Tanto é que os gols pelas laterais acabam, tanto o gol que não valeu também, quanto o gol que foi validado, de um suposto impedimento que não teve também, foram erros dos laterais do Guarani, né? Sim, fez muita falta, não só nas ações ofensivas, né? O Emerson é uma válvula de escape por aquele setor, mas também na marcação, né? Faltou ali uma conversa, o Vinícius Cauê, o próprio Lucas Rafael também, porque o Léo Jabá passou justamente entre os dois ali nas costas, eles ficaram olhando, caçando pipa, como a gente brinca na várzea, e o Léo Jabá fez o cruzamento que originou o gol do Guilherme Queiroz. Aliás, há muito tempo, o Cauê não conseguiu se firmar no Guarani, né? Desde o ano passado. Eu me lembro aquela partida contra o Ituano, aliás foi a estreia dele 3-3, né, no Estádio Brinco de Ouro. Ele foi muito mal, foi substituído e hoje também, infelizmente, ele não está conseguindo se encontrar aqui com a camisa do Guarani. Daqui a pouco a gente vai para a eleição do pior em campo e também do melhor em campo aqui, nossa tradição aqui na CBN, mas antes disso vamos passar os resultados aqui, tem bola rolando e também já terminou alguns jogos aqui pelo Campeonato Mineiro, semifinal, Cruzeiro e América ficaram no empate 1-1 no Mineirão, jogo de ida, tem um jogo de volta na semana que vem. Acabou também pelo Paulistão, o Velo Clube bateu a Inter de Limeira, 2-1, Velo Clube respirando na competição, a Inter, pelo contrário, tá na degola, tá na última colocação na lanterninha. Pela Série A2 tem bola rolando para São José 1, Ferroviária 0. Pelo Campeonato Carioca, o Fluminense bateu o Nova Iguaçu por 2-0, em andamento Sampaio Correia 2. Sampaio Correia 1, Volta Redonda 2, o Volta Redonda é o vice-líder da competição, o campeão da Série C do ano passado, tá fazendo bonito no Campeonato Carioca também. E o fato marcante desse domingo, muito feliz pro povo brasileiro, pro esporte brasileiro, principalmente pro tênis brasileiro, a conquista do ATP de Buenos Aires pelo brasileiro João Fonseca, de apenas 18 anos de idade, bateu o Cerúndulo, né? O argentino, na casa do argentino, um clima muito legal nas arquibancadas lá na quadra em Buenos Aires, até teve aquele clima de rivalidade, viu, Cabelo? Eu tava acompanhando o jogo por aqui, parecia até o Monumental de Nunes, La Bombonera, brasileiro batendo boca com o argentino, também aquela rivalidade que tá no sangue, viu? Mas deu Brasil, João Fonseca levando então esse ATP de Buenos Aires, muito legal pra carreira do jovem tenista brasileiro. Você sabe que é jogo do bafo?
Jogo do bafo? Sim. Vai bater figurinha? Sim. Então, se tiver jogo do bafo entre brasileiro e argentino, tem briga. Tem briga. E lá teve também muita discussão, né? A gente sabe que o tênis é um pouco mais reservado, naquele clima de arquibancada, de guerra, mas teve muita discussão também. Os brasileiros muito felizes, então, com a vitória de João Fonseca. Parabéns, 18 anos, levando o primeiro ATP da sua carreira. Muito legal pro tênis brasileiro. Mas agora, então, 6h10, a gente vai voltar a Guarani e São Bernardo para escalar e para eleger o melhor em campo. O craque do jogo. Começando com a repórter Adriana Almeida. Para você, Adri, quem se destacou nesta tarde lá no ABC Paulista? Olha, eu acho que não teve um jogador que sobrou, mas que fez a diferença para mim, até pela vitória do São Bernardo, foi o Léo Jabá. Foi ele quem enfiou a bola pro Guilherme Queiroz fazer o gol. E por isso eu vou votar nele, que eu acho que foi o jogador que mais conseguiu organizar o meio de campo hoje na partida. E aí também por esse passe aí pro Guilherme Queiroz. Na verdade, ele deu uma enfiada de bola e aí veio um cruzamento e aí o Guilherme Queiroz fez o gol. Então, por esse passe aí pro gol, o Léo Jabá pra mim hoje foi o craque. E pra você, Carlos Cabela. Hoje teve Ziriguidum, né? Infelizmente não foi pro lado do Guarani, mas teve Ziriguidum, né, Cabela? Pois é, desentalou, né? Desentalou. Entalado o Ziriguidum, né? Pra mim, o melhor em campo foi o Mesquita. Mesquita, no comecinho do jogo, salvou o Guarani. Depois do segundo tempo, faz mais 2 grandes defesas. Pra mim, o Mesquita, melhor em campo hoje. De novo, né? De novo, mais uma vez. E você, Carlão de Freitas? Eu vou ficar com o Jabá, né? Que no primeiro tempo já havia feito boas jogadas, né? Ali pelo lado do campo. E no segundo tempo foi decisivo ao fazer o cruzamento, ao efetuar o cruzamento para definição do Guilherme Queiroz. Léo Jabá, que já tinha se destacado já no meio da semana no jogo contra o Noroeste. Importante vitória do São Bernardo, mais uma vez então se destacando. O Léo Jabá é eleito então pela equipe CBN como o melhor em campo. E pelo outro lado, o lado oposto, o pior em campo para vocês da equipe CBN, vamos eleger agora. O pior em campo. Começando mais uma vez com você, Adri. Pra mim, Vinícius Cauê, lateral esquerdo do Guarani, hoje, pela falha na cobertura justamente do gol, né? Ele também não foi um jogador tão agudo ali apoiando no setor ofensivo. E aí, num lance capital, né, que resolveu a partida, acabou falhando. Então, pra mim, hoje, infelizmente, Vinícius Cauê do Guarani, o pior. Vinícius Cauê, então, no voto de Adriana Almeida. E você, Cabela? Tô com a Adriana, Vinícius Cauê também. Pra mim, muito mal hoje. Já foi eleito com esse título indesejável o Vinícius Cauê, porém, Carlão de Freitas vai dar a opinião dele também. É unanimidade, né? Tá Vinícius certo. Cauê. Infelizmente, então, Vinícius Cauê, nesse prêmio que não é desejado por ninguém, foi eleito o pior em campo nesta derrota do Guarani. 6h13. Relembrando, daqui a pouquinho tem clássico em São Paulo, tem Palmeiras e São Paulo, direto do Allianz Parque, destacando que as escalações foram definidas. A equipe do São Paulo, o Zubeldia, decidiu por uma equipe mista nessa partida contra o Palmeiras, deixa Lucas e Oscar no banco de reservas. Tem meio Ferreirinha, tá machucado, não vai pra partida. O Palmeiras com o time titular, porém com o Estevão começando também no banco de reservas. Deve ser por causa do desgaste, né? A gente bate nessa tecla bastante também, mas essa maratona de jogos também, a pouca pré-temporada que teve as duas equipes também, o Palmeiras escalando, então o Estevão no banco de reservas, Carlão. Você vai falar sobre o Guarani, mas um destaque aí desse clássico daqui a pouco. Decisões surpreendentes por parte dos treinadores, né? Principalmente o Luiz Ubeldia, que vem de 2 tropeços, já há um ambiente de cobrança, né? Nos bastidores do Morumbi, e ele corre um risco, né? Escalar um time reserva diante de um Palmeiras que precisa da vitória é um risco que ele está correndo. E a do Estevão, acho que também vou nessa nessa esteira aí. Eu acho que o Estevão está, né, desgastado, tem jogado muito, né? Não tem sido poupado, e por isso o Abel dá uma segurada aí na joia palmeirense. Daqui a pouco, então, essa história vai ser contada. Oscar Ulisses vai narrar, você confere aqui na CBN. Daqui a pouquinho, 6h30 da noite. Mas voltando para o jogo do Guarani, São Bernardo 1, Guarani 0. Adriana Almeida, seu destaque final, então, para essa derrota do Bugre, que não vence há 3 partidas. Tem o Velo Clube, depois pega o Corinthians também. Vai tentar jogar as últimas fichas aí nessas 2 últimas partidas, nessa reta final de competição, né, Guilherme? São 6 pontos aí
em disputa, o Guarani segue na briga, né? Ainda bem que a gente não fala mais da parte de baixo da tabela, não fala do rebaixamento, porque o Guarani entrou numa fase ruim mesmo. Prova disso é o Maurício Souza hoje alterando 6 jogadores titulares para começar o jogo de hoje. Deu certo no primeiro tempo, segundo parece que as coisas não fluíram do jeito que ele esperava e agora vai ter pouco tempo de novo. Volta para Campinas, amanhã a gente sabe que é aquele regenerativo de muito mais recuperação do que treino efetivamente, mas ele pode já trabalhar com aqueles que não entraram em campo hoje até para decidir uma melhor formação. Terça, o treino final. Quarta, o jogo contra o Velo Clube. E para esse jogo, certo mesmo, é o desfalque do Matheus Sarará, que tomou o cartão amarelo. Aguarda a definição da lateral esquerda, o Emerson, que hoje teve desconfortos musculares. Vamos ver então a melhor configuração. Guarani já com aquele sinal de alerta ligado aí nessa reta final da primeira fase do Paulistão, porque já completa 3 jogos sem vencer, 2 derrotas e 1 empate. A gente confere ao longo da semana então mais destaques do Guarani. Muito obrigado mais uma vez pela companhia, pela parceria Adriana Almeida em mais uma transmissão do Futebol Globo CBN. Eu que agradeço, forte abraço e ótimo finalzinho de domingo a todos. Feliz demais com o João Fonseca, isso aí, Brasil. É, muito bom. Brasileiro conseguindo conquistar o ATP lá de Buenos Aires. Um abraço pra você também, Carlos Cabela, que eu sei que também é fã de tênis, tá feliz também com o João Fonseca, né, Cabela? Sem dúvida nenhuma, torcendo demais pra esse garoto fazer história no tênis mundial, levando mais uma vez o nome de um brasileiro nesse esporte que é tão reconhecido mundialmente. Grande abraço e até a próxima. Valeu, Carlos Cabela, 6h17. Eu fico aqui com o Carlão de Freitas, a gente vai tocar a bola aqui, conversar um pouco ainda antes desse Palmeiras e São Paulo. A gente conversa nesse restante de jornada aqui, falando do Bugre, para falar justamente dessa derrota, né? A terceira derrota, o terceiro jogo sem vitória consecutivo do Guarani, né, Carlão? Você acha que preocupa para esse resto de temporada? Já fazendo uma projeção também, tem o temporada não, de Paulistão, fazendo a projeção nesse final de primeira fase do Paulista, tem o Velo Clube em casa, um jogo bem factível, uma vitória do Guarani, mas depois encara o Corinthians justamente na Neoquímica Arena, onde o Guarani nunca venceu. Preocupa, Fábio, preocupa até pelo fato do técnico Maurício Souza já dar sinais de insatisfação com o time, né? Porque a partir do momento que você faz 6 mudanças para um jogo, mostra que as coisas não andam bem. Né? O Guarani perde para a Ponte, depois faz um jogo ruim contra o Novo Horizontino, apesar da diferença técnica, como já elucidamos aqui, e hoje fez um bom primeiro tempo, mas depois o segundo a resposta não foi tão legal. Então preocupa pela sequência, né? O Guarani tem o Velo Clube que vem em ascensão, porém o jogo é no brinco de ouro e é total obrigação do Guarani vencer e continuar sonhando com classificação, e depois vai com o Corinthians, que é sempre uma incógnita, né? A gente sabe hoje a diferença do time grande com o time de uma menor proporção. O Corinthians com o time B, com o time C ou com o time A jogando na Neoquímica Arena, ele é favorito contra o Guarani, não só contra o Guarani, mas contra várias equipes. Então por isso preocupa estas mudanças do Maurício. Eu acho que são sinais de uma certa insatisfação. Hoje ele se viu prejudicado no setor esquerdo, sem o Emerson, né? Então já fica também um sinal para a diretoria de que o lado esquerdo vai precisar reforçar, porque o Vinícius Cauê ainda não é um substituto à altura do Emerson, tanto é que quando ele precisou alterar o Cauê, ele teve que improvisar, colocou o Titi. Né? Há uma indefinição também no sistema ofensivo, ora João Marcelo no banco, ora Denis Júnior, ora Luiz Miguel, ora João Vitor. Eu acho importante ele já dar uma sequência para essa rapaziada, porque aí vai dando entrosamento. Então ele muda ele muda do Água Santa contra a Ponte, ele muda da Ponte contra o Novo Horizontino, e ele muda do Novo Horizontino contra o São Bernardo. Então é sinal de que o Maurício não conseguiu ainda achar uma formação. Tá naquela coisa de tentativa e erro, e isso não é o ideal. Então acho que fica um sinal de alerta, não só em termos de classificação, né, do Campeonato Paulista, já corre risco de ficar de fora, porque tá todo mundo com 11 pontos e o Santos tem um jogo a fazer, e se vencer ele ultrapassa os outros 3 adversários. E para a sequência também da temporada, o mais importante é a Série C do Campeonato Brasileiro, principalmente no setor defensivo. O Guarani demonstra muita insegurança, com poucos jogadores à altura dos titulares, né? O Titi é um menino da base, mas a gente percebe que a torcida
está magoada, está chateada. Teve comentários aqui. Com este início de temporada do Titi. Vinícius Cauê, não sei se vai ser um substituto à altura pro Emerson, né? O meio-campo, desde o jogo contra o Novo Horizontino, eu acho que precisa de um pouco mais de criação por dentro. É muito pobre colocar o Isaac ali do lado esquerdo, sendo ali um auxiliar de lateral, participando pouco das ações ofensivas, participando pouco também da criação do time, da armação. O Maurício precisa definir com uma dupla de ataque ou um trio de ataque. Hoje, uma grata surpresa foi o Bilu. Eu acho que com o Bilu dá para contar nas próximas rodadas. Foi um jogador que participou, que criou oportunidades, que fez boas jogadas, que dialogou bem ali com o João Vitor, principalmente na primeira etapa. Foi um sinal positivo, né, lá no ABC, mas já fica um sinal de alerta. Não vou dizer para classificação, talvez não estava nem no planejamento do Guarani a classificação, mas a oportunidade está aparecendo. Quando se torna palpável isso, a torcida cobra. É claro também, que né? frustra, não tira o direito do torcedor, não. Mas eu acho que principalmente para a sequência da temporada, o Guarani dá sinais que vai precisar se reforçar, principalmente no setor defensivo e ali na criação, no meio-campo também, que é um setor que preocupa. Sempre lembrando que esse jogo foi pelo Paulista, mas também vão se encontrar novamente, né? Guarani e São Bernardo pela Série C. O São Bernardo também está na Série C. A gente percebe que o São Bernardo neste momento tem uma equipe mais qualificada que o próprio Guarani, com o trabalho do Catalá também, né? Tem muita coisa pela frente ainda, mas ao longo da temporada muita coisa pode mudar, mas nesse momento mais preparado o São Bernardo para enfrentar essa temporada que tem pela frente. Até na audiência qualificada aqui conosco, tem que estar mandando mensagem aqui, me lembrou um fato também que tem que ser relevante também, né, Carlão? O Carlo Carcani tá mandando mensagem aqui, o nosso jornalista, amigo, colega, tá mandando aqui, faz 3 jogos que o Guarani não marca gol também. Algo preocupante. E isso mostra, né, Carcani, ouvinte, Bugrino, que o Maurício tem dúvidas, né? E muitas trocas de um jogo pro outro. Né, contra a Ponte, que ele poderia usar a base que foi tão bem contra o Água Santa, ele fez mudanças. Aí de repente contra o Novo Horizontino ele abre mão do menino João Marcelo, que vem numa ascensão, e agora também ele realizou mudanças para o jogo contra o São Bernardo. Então mostra que essa preocupação atinge também o técnico Maurício Souza, só que eu acho que ele só vai ter uma resposta positiva se ele mantiver uma dupla ou um trio de ataque, né? Ou, como eu já disse anteriormente, hoje ele teve aí, acho que algo positivo com o Bilu, foi uma tentativa que deu certo, gostei da presença do Bilu, perdeu gols, é bem verdade, mas foi um cara que participou, que movimentou pelo setor direito, o atacante que mais incomodou a defesa do São Bernardo, então eu acho que ele já pode contar com o Bilu para as próximas rodadas e fechar com o Denis Júnior, João Marcelo, mas dá pelo menos sequência para esses caras, porque ele coloca 2 jogos, tira, mais 2 jogos, tira, então isso vai tirando a confiança do jogador. Pode ver, o João Marcelo caiu de produção. Caiu. Ele vinha numa sequência até o jogo contra a Água Santa. O próprio Luiz Miguel também que tá também, no banco. Então, e isso afeta o jogador. Por quê, ô Fabião? Ele vai perdendo a confiança. Pô, de uma hora para outra, eu de peça fundamental passo a ser um reserva, né? O treinador parece que está desconfiado do meu trabalho. O João Marcelo caiu de produção. O João Vitor fez um primeiro tempo até legal com o Rafael Bilu ali, mas também caiu de produção. Luiz Miguel, hora titular, hora reserva, também vai caindo. O Denis Júnior perdeu um gol que não pode perder, né? Na reta final ali, na base do desespero, mas o gol se ofereceu pro Denis, ele bateu muito fraco e facilitou a defesa do goleiro do São Bernardo. Então são algumas questões que a gente pode pontuar que vão tirando a confiança dos jogadores. Por isso, eu sou partidário, sim, de fechar com uma escalação, claro, dependendo aí da condição física de cada jogador, mas dar sequência. O João Marcelo é um garoto, está sendo aproveitado agora, está com a confiança lá em cima, porque ele vem de uma boa Copa São Paulo e tem marcado gols e tem contribuído. Então, por que tirá-lo? Né? Então, dá confiança pro garoto. O Denis Júnior vinha como titular, de repente ficou de fora. Né? Então isso vai tirando a confiança do atacante, principalmente o atacante, que precisa estar de bem com a vida, com a cabeça boa, em dia, para colocar essa bola para dentro. Mas isso também, ao mesmo tempo, mostra que o Maurício, eu acho que ele está com dúvida, ele está perdendo a confiança neste grupo. Um grupo que vinha bem, um grupo que vinha aí crescendo, e de repente a coisa começa a se tornar instável, né? Haja vista até, tudo bem, houve uma comoção em virtude de todos os acontecimentos no derby. Mas, Fabião, eu acho que o ouvinte Bugrino deve até concordar,
No momento em que o Guarani esteve 11-11 com a Ponte, eu cito esse jogo porque foi a partir do derby que o Guarani não consegue mais os resultados. Mas quando estava 11-11, apesar do melhor momento do Guarani, mais equilibrado que o adversário, ele teve uma chance só, que foi do João Marcelo, uma bola espirrada. Ou seja, mesmo com um domínio sobre o adversário, o Guarani criou muito pouco. Né? Criou muito pouco. Ele não fez valer, né, em termos de gols, em termos de efetividade, a superioridade que ele tinha naqueles 26 primeiros minutos do derby. E contra o Novo Horizontino, a gente leva em conta a superioridade realmente do Novo Horizontino, a organização, né, mas já com essa falta de confiança afetando os jogadores do Guarani. Então eu acho que hoje está faltando confiança dos dois lados. O Maurício está desconfiado do time, tanto é que ele não consegue encontrar uma formação, principalmente do meio campo para frente, e a consequência disso é que o jogador também vai perdendo a confiança, né? O Guarani não fez gol, o Carcani lembrou bem, foi perfeito na análise dele, 3 jogos. E um ataque que vinha sendo efetivo, um ataque que marcou 4 gols diante do Água Santa e poderia ter feito muito mais. E com todos os jogadores participando de uma maneira brilhante. Denis Júnior marcando gol, João Vitor chegando fazendo gol, João Marcelo fazendo golaços, né? Então eu acho que esse processo está gerando esta instabilidade, esta pequena instabilidade que o Guarani vive, a primeira dentro da temporada, está tirando a confiança de todos dentro do ambiente. O treinador, que acho que já não sente a mesma confiança nos jogadores ofensivos do meio campo para frente, e a consequência disso, os próprios jogadores ofensivos, os atacantes, claro, eles também vão perdendo a confiança, haja vista que o Guarani não balançou a rede nas últimas partidas. Então acho que é um momento de calma, é um momento de reflexão, só que a cobrança vai pro Maurício agora. Eu acho que é o momento de definir uma titularidade. Sabe, eu vou fechar com esses 3 atacantes, eu vou dar 3 jogos para esses caras aí. Porque ficar com muito troca-troca vai acabar tirando a confiança dos jogadores, como eu acho que já tirou. O Guarani perdeu gols hoje, mesmo não tendo sido efetivo, mas perdeu gols claros, com o Bilu, com o Denis Júnior, agora com o Raí Nascimento, gols que não podem desperdiçar, principalmente num jogo tão pesado que foi contra o São Bernardo. É isso aí, só um panorama do grupo B, então. O Guarani é o líder neste momento, tem 11 pontos ganhos, o Bragantino é o segundo, tem 11 pontos ganhos também, e a Portuguesa terceiro, os 3 com 11 pontos ganhos, os 3 com 10 jogos já disputados. O Santos é o quarto colocado, é o lanterna nesse grupo B, porém o Santos tem 9 jogos, joga daqui a pouco às 8:30 da noite contra o Água Santa. O Santos tem 9, se vencer o Água Santa, o Santos ultrapassa os 3 adversários e assume a ponta do grupo B. Mas falando agora de clássico paulista lá em São Paulo, Allianz Parque, as equipes já estão em campo, então a gente passa para Oscar Ulisses, que vai trazer todas as emoções deste duelo, desse clássico, desse choque rei entre Palmeiras e São Paulo. Agradecendo a você que esteve com a gente na transmissão de Guarani, São Bernardo e Guarani. Obrigado pela parceria, obrigado pela companhia. Fique agora então com Palmeiras e São Paulo direto do Allianz Parque. Logo após, às 8:30 da noite, tem Santos de Neymar, tem Santos de Água Santa aqui na CBN também. O Gulago dá o recado para você. Obrigado você mais uma vez que esteve com a gente, mandou mensagem, participou conosco. 6:28. Passamos a bola então para os Carolices, direto do Allianz Parque em São Paulo. Muito obrigado, um forte abraço, valeu! Futebol do CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Rádio Cultura de